Shinpei teve um sonho estranho com sua amiga de infância, Yushio. No sonho, ela pediu que ele voltasse à sua cidade natal para proteger a irmã mais nova, Miyu, pois ela não poderia retornar com ele. Quando Shinpei tentou alcançar Yushio, acordou de repente, se esborrachando acidentalmente nos seios fartos da garota sentada à sua frente. Naturalmente, ela o estapeou. Shinpei estava confuso com o sonho, mas tentou manter a calma. Enquanto organizava os pensamentos, viu sua cidade natal, a ilha Hitogashima, surgindo no horizonte. Fazia 2 anos que não ia lá. Depois que o barco atracou, ele pisou de volta na ilha, notando que era 22 de julho. Enquanto caminhava, Miyu, a irmã de Yushio, veio em sua direção em um carro, dirigindo imprudentemente. Ela acabou caindo no mar, mas Shinpei a puxou rapidamente. Conversaram, embora Shinpei não tivesse muito a dizer sobre a cidade, já que não tinha saído muito. Continuaram falando de coisas aleatórias até chegarem em casa, que também era o local do funeral de Yushio. No funeral, muitas pessoas seguravam lírios-aranha vermelhos, lembrando Shinpei de quando seus pais morreram 10 anos atrás. Depois, ele foi adotado pela família de Yushio, e para ele, Miyu e Yushio eram mais que amigas, eram família. Shinpei havia prometido cozinhar curry para Yushio, mas agora isso nunca aconteceria. Ele ouviu pessoas dizendo que o corpo de Yushio seria autopsiado para investigar algumas coisas. Um súbito flash de luz o distraiu, mas ele não conseguiu descobrir de onde veio. Antes que pudesse pensar mais sobre isso, seu melhor amigo Su veio correndo, chorando ao dizer a Shinpei que Yushio se afogou tentando salvar uma criança. Quando o carro funerário chegou, Shinpei se perguntou por que o pai de Su queria fazer uma autópsia quando parecia claro que Yushio tinha acabado de se afogar. Su disse a Shinpei para ficar de olho na garotinha que Yushio havia salvado, Shiori. As pessoas presumiram que sua expressão vazia era devido ao choque do acidente. Durante o funeral, o padre pediu a Shinpei para ajudar a carregar o caixão. Su decidiu contar tudo a Shinpei naquela noite. Mais tarde, quando Shinpei chegou em casa, ele cozinhou para Miyu e seu pai, tio Alan. Enquanto isso, outra Miyu estava lá fora, olhando para dentro da casa. Um policial que passava notou Miyu lá fora e achou estranho que ela não estivesse dentro. Naquela noite, Sui revelou o verdadeiro motivo da autópsia de Yushio. Encontraram marcas no pescoço dela, sugerindo que ela poderia ter sido estrangulada, não apenas afogada. Apenas a polícia, Su e a família de Miyu sabiam disso. Miyu então deu a Shinpei um colar que Yushio havia deixado. Ela o abraçou, chorando pela morte da irmã, e prometeu descobrir quem era o responsável. Ela decidiu que não choraria mais, acreditando que era isso que Yushio teria querido. Enquanto Shinpei estava sentado ali, segurando o colar, velhas memórias voltaram. Ele não podia acreditar que o tio o havia guardado. Na manhã seguinte, em 23 de julho, Shinpei foi à loja do tio Alan para ajudar Miyu no trabalho. Um cliente de repente perguntou se ele havia encontrado a pessoa que procurava, mencionando uma mulher de óculos e com seios fartos. Shinpei não tinha memória disso e descartou como divagações de um bêbado. O policial local, Tetsu, que também era parente da família de Miyu, entrou para tomar uma bebida. Miyu perguntou por que ele não tinha sido visto no café da manhã, e Tetsu mencionou que a família da garotinha que Yushio havia salvado havia desaparecido misteriosamente. As pessoas especularam que eles poderiam ter fugido devido a dívidas. Miyu saiu correndo e Shinpei a perseguiu. Ele a encontrou perto da casa da família, onde Miyu revelou que, uma semana atrás, Shiori havia começado a agir estranhamente. Enquanto estavam caçando insetos na montanha, Shiori afirmou ter visto alguém que se parecia exatamente com ela. De repente, um caçador chamado Jinjeru apareceu e mencionou algo chamado Doença da Sombra. Ele explicou que durante a guerra, as pessoas afetadas viam sua própria sombra e depois morriam por causa disso. Segundo a lenda, eles tinham que ir ao santuário de Rido para a purificação. Depois que Jinjeru saiu, Miyu admitiu que acreditava na doença, porque 3 dias antes de Yushio morrer, ambas as irmãs viram a sombra de Yushio aparecer bem na frente delas. Shinpei tentou manter a calma e lembrou Miyu de sua promessa de não chorar. Eles decidiram ir ao santuário Iedo para a purificação. Quando chegaram, o lugar estava deserto. De repente, Miyu viu uma figura se movendo por perto e puxou Shinpei para investigar. Não encontraram nada e o caminho à frente levava a ruínas perigosas onde não podiam entrar. De repente, um tiro soou. Shinpei correu para ver o que havia acontecido e encontrou a mulher do barco caída e ferida. Ela tentou dizer algo, mas foi baleada na cabeça antes que pudesse terminar. Shinpei então viu Miyu sendo capturada por sua própria sombra, que atirou e matou a verdadeira Miyu bem na frente dele. Antes que pudesse reagir, Shinpei também foi baleado. Em um flash, Shinpei acordou, de volta ao momento em que acidentalmente esborrachou o rosto nos seios da garota. Ele foi estapeado novamente, assim como antes. A garota perguntou se ele estava bem, mencionando que ele estava gritando enquanto dormia. Shinpei a reconheceu como a mulher que havia sido baleada em seu sonho, mas decidiu não fazer muitas perguntas. Verificando o telefone, ele percebeu que era apenas 22 de julho, o dia anterior aos eventos no santuário. Confuso, ele se viu lendo uma história de uma autora chamada Nagumo sobre uma garota.
que acreditava que as pessoas ao seu redor estavam sendo substituídas por cópias. Isso explicou seu sonho estranho. De volta à costa, Shinpei tentou afastar o sonho, mas quando Miu correu em sua direção de bicicleta, parecia um déjà vu. Depois de puxar Miu do mar novamente, ele notou que os freios da bicicleta dela haviam sido cortados, assim como antes. Os eventos começaram a se repetir. Ele encontrou Tio Alan novamente, compareceu ao funeral de Yushio e ouviu que Yushio poderia ter sido estrangulada. A luz misteriosa piscou novamente, e o mais importante, lá estava Shiori. Shinpei lembrou que a família dela desapareceria amanhã. Se tudo estava se repetindo como em seus sonhos, significava que as sombras eram reais. Naquela noite, enquanto jantava na casa do tio Alan, Shinpei começou a se preocupar que Yushio realmente tivesse sido morta por sua sombra, e que Miu também pudesse estar em perigo. Sentindo-se inquieto, ele saiu para tomar um ar fresco. Para sua surpresa, ele viu o oficial Tetsu conversando com Miu lá fora, mas ele sabia que a verdadeira Miu estava dentro, e ela não estava usando uniforme. Essa Miu falsa atacou de repente, esfaqueando o oficial até a morte. Então, ela tirou uma foto dele, copiando sua sombra. A versão sombra de Tetsu então se livrou do corpo do oficial real. Sombra Miu disse a ele para entregar sua arma, mas ele sugeriu que ela a levasse para dentro e lidasse com a verdadeira Miu lá, sabendo que um tiro seria muito alto agora. Naquele momento, o telefone de Shinpei tocou, e Sombra Miu rapidamente correu e o esfaqueou no pescoço. Ele não conseguiu reagir rápido o suficiente, e enquanto morria, sentiu sua alma começar a se afastar, como se estivesse viajando no tempo. Ele ouviu uma voz dizendo para ele proteger Miu. De repente, ele se viu de volta em 22 de julho. Bem quando estava saindo do barco, ele percebeu que a voz era de Yushio. Enquanto Miu vinha em sua direção em alta velocidade, ele se moveu para bloqueá-la, fazendo-a cair na água. Como Shinpei não sabia nadar, Miu teve que pular e salvá-lo. Enquanto isso, a garota do barco estava em uma árvore digitando no diário do seu telefone. Ela notou alguém se esgueirando para o funeral de Yushio. Naquela noite, Shinpei ligou para o oficial Tetsu e mentiu sobre uma briga no bar para mantê-lo longe de Sombra Miu, mesmo que isso significasse ter problemas por falsa denúncia. Depois disso, ele colocou o telefone no modo avião para que não tocasse como antes. Sabendo exatamente quando Sombra Miu apareceria, ele montou uma câmera escondida para gravá-la. Quando voltou para dentro, notou que um dos olhos havia mudado de cor. Mais tarde, ouviu Miu tomando banho em silêncio, então foi verificar, e ela gritou com ele, o que confirmou que estava segura. Na manhã seguinte, Shinpei verificou o telefone e descobriu que havia gravado Sombra Miu da noite anterior. Ele mostrou o vídeo para Miu, que ficou chocada ao ver que as sombras e a chamada doença da sombra eram reais. Shinpei perguntou se Yushio realmente viu sua própria sombra antes de morrer, e Miu confirmou, pensando que a sombra poderia ter sido quem matou sua irmã. Preocupada com Shiori, que também viu uma sombra, Miu queria ir vê-la, mas Shinpei insistiu em ir sozinho, deixando Miu em casa. Ele foi para a loja da família de Shiori, mas estava fechada, assim como antes. Ele encontrou um vizinho que também estava confuso com a loja fechada, então ambos foram verificar. Eles bateram e tocaram a campainha, mas ninguém atendeu, então entraram pela porta destrancada. Lá dentro, a TV ainda estava ligada e a mesa de jantar intocada. Shinpei encontrou duas marcas escuras, semelhantes às deixadas pela sombra do oficial Tetsu. Ele decidiu verificar o andar de cima, pensando que as marcas pertenciam aos pais de Shiori. Ao estender a mão para o interruptor de luz, ele notou Shiori parada atrás dele. Ele sabia que era a sombra dela, mas agiu como se nada estivesse errado. No entanto, a garota sombra começou a ficar agressiva, mas bem então, o vizinho chamou, fazendo a sombra fugir. Percebendo que tinha que agir rápido para salvar a garota do barco, Shinpei foi procurá-la, lembrando que ela tinha uma mala grande que a faria se destacar. Ele perguntou em várias pousadas, mas ninguém se lembrava dela, até que ele mencionou que ela tinha seios enormes e fartos. Infelizmente, eles só sabiam que ela havia passado e não sabiam para onde ela foi. Frustrado, Shinpei voltou à loja do tio Alan, onde Miu acabara de aparecer. O oficial Tetsu também chegou, chateado com a falsa denúncia, mas eles rapidamente mudaram a conversa. Eles conversaram sobre como a família de Shiori havia desaparecido, e Shinpei notou que Tetsu parecia genuinamente vivo, não uma sombra. Tetsu então entregou a Shinpei o telefone de Yushio que ela havia dado a ele alguns dias antes do acidente, pedindo para ele passar para Shinpei mais tarde, como se soubesse que algo ia acontecer. Su também apareceu, então Shinpei teve que explicar a situação com as sombras para ele. Ele perguntou se havia alguma maneira de distinguir as sombras das pessoas reais, mas ninguém sabia como. Ainda assim, todos concordaram em confiar uns nos outros e decidiram visitar o Santuário Hido para obter respostas. Mas Shinpei sabia que Sombra Miu estava à espreita por perto, então decidiu esperar até o dia seguinte. Su os lembrou que o festival da ilha era amanhã, e a multidão poderia dificultar a ação das sombras. Eles criaram um código secreto para se reconhecerem caso algo desse errado. Quando começou a chover, Miu e Shinpei se abrigaram em um ponto de ônibus. Miu perguntou quanto tempo Shinpei planejava ficar.
Originalmente, ele só planejava ficar para o funeral, mas com tudo o que estava acontecendo, ele percebeu que tinha que ficar mais tempo. Miyu, então, deu a Shinpei o colar de Yushio. No dia seguinte, Shinpei estava sentado e pensando quando Su veio encontrá-lo. Mesmo que Shinpei não tivesse usado o código secreto, Su percebeu que era realmente ele. A irmã mais nova de Su, Takiko, também apareceu, mas Su não havia contado nada a ela sobre as sombras, então ela não sabia o que estava acontecendo. Os 4 então foram juntos ao festival. Enquanto estavam lá, Shinpei começou a se culpar por ter deixado a ilha, pensando que era culpa dele que Yushio tivesse morrido. Su teve que lembrá-lo que a morte de Yushio não era culpa dele e que agora Shinpei tinha que proteger Miyu. Se Shinpei não pudesse fazer isso, Su interviria. Shinpei percebeu que Su ainda tinha sentimentos por Miyu. A conversa deles esquentou, e as irmãs vieram verificar. Su mentiu, dizendo que estavam apenas falando de coisas de homem. Tikiko então provocou Shinpei sobre a vez em que ele acidentalmente entrou no banheiro enquanto Miyu estava lá, o que fez Su ameaçar brincando de zoar com Shinpei. Então Su ficou sério e sugeriu que depois dos fogos de artifício eles deveriam ir perguntar ao sacerdote do santuário sobre as sombras. De repente, Shinpei viu alguém que se parecia exatamente com Yushio e decidiu persegui-la. Ele correu até a praia e encontrou Yushio lá, mas então ele notou que ela estava usando o mesmo colar que haviam enterrado com ela 2 dias atrás e percebeu que esta não podia ser a verdadeira Yushio. Ele sabia que ela era uma sombra, mas essa Yushio parecia se lembrar de sua morte, afundando na água escura e da dor que sentiu. Ela até se lembrou de gostar muito de Shinpei e se arrependeu de não ter contado a ele. Ela perguntou se eles poderiam ir ao festival juntos, e Shinpei notou que ela não parecia perceber que era uma sombra. Ela ainda pensava que era realmente Yushio. Eles correram de volta para o festival e Shinpei tentou escondê-la, preocupado que outros pudessem vê-la. Enquanto corriam, Sombra Miyu avistou Yushio. Yushio perguntou por que estavam se escondendo e Shinpei explicou que ela havia morrido, e se alguém a visse, causaria grandes problemas. Yushio não entendeu no início, então Shinpei teve que sentar e explicar tudo o que havia acontecido. Yushio parecia se lembrar da maioria das coisas, mas nada sobre ser uma sombra, e ela não agia como as outras sombras, que geralmente atacavam pessoas. Bem então, Miyu ligou, e Yushio pegou o telefone. Miyu ouviu a voz de Yushio e congelou em choque até que Shinpei pegou o telefone, fazendo-a pensar que tinha acabado de imaginar. Miyu disse a ele para ir ao santuário porque os fogos de artifício haviam terminado. Então Shinpei rapidamente escondeu Yushio antes de retornar aos outros. Quando ele voltou, certificou-se de usar o código secreto para confirmar que todos eram realmente quem diziam ser. Todos estavam reunidos ao redor da fogueira, quando Su de repente mencionou que Yushio poderia estar observando-os, o que assustou Shinpei. Ele pensou que Su estava falando literalmente. Su então levou Miyu para um canto e Takiko brincou que Su estava prestes a confessar seus sentimentos a Miyu. Mas ela sabia que Miyu já tinha outra pessoa em seu coração. Su confessou a Miyu, mas ela o recusou gentilmente, dizendo que o via apenas como um amigo. De repente, Yushio, usando uma máscara, veio para encorajar Su, mas todos a reconheceram imediatamente por causa de sua voz, cabelo e figura. Yushio não podia mais se esconder, então ela se revelou. Miyu e Su imediatamente a viram como uma sombra e disseram a Shinpei para ficar longe, mas ele segurou Yushio. Então Shinpei de repente agarrou o braço com dor e todos perceberam que Shinpei também havia se transformado em uma sombra. Yushio tentou avisar a todos para correrem, mas era tarde demais. 10 minutos antes, enquanto Shinpei estava voltando, ele havia encontrado Sombra Miyu. Ela já havia eliminado várias pessoas e correu para agarrar Shinpei. Ela sabia sobre a câmera secreta, e que Shinpei de alguma forma sabia que ela viria. Pensando que seu plano estava quase completo, ela chamou por Sombra Shinpei. Esta sombra tinha todas as memórias de Shinpei, então sabia sobre sua habilidade de retroceder o tempo. Ele absorveu suas memórias novamente e sabia exatamente o que fazer em seguida. Sombra Shinpei pediu a Sombra Miyu para deixar o verdadeiro Shinpei viver, porque ele estava preocupado que, se Shinpei morresse, ele apenas retrocederia novamente. Ele então disse a Sombra Miyu para pegar o telefone de Shinpei e enviou alguém para capturar Yushio. Sombra Shinpei destruiu o telefone de Shinpei e foi embora sozinho. Enquanto isso, Sombra Miyu rapidamente quebrou o braço de Shinpei e estava prestes a quebrar sua perna para impedi-lo de escapar, mas antes que pudesse, ela foi baleada na cabeça pela garota de óculos de antes. Mas Sombra Miyu não ficou caída, ela desapareceu e atacou novamente. A garota conseguiu atirar na sombra preta de Sombra Miyu no chão, o que finalmente a derrotou. Shinpei percebeu que essa garota sabia como derrotar as sombras. Ela se apresentou como Nagumo e puxou Shinpei para o lado, enquanto uma sombra passava. Mas aquela sombra era na verdade Yushio. Nagumo impediu Shinpei de ir atrás dela porque havia muitas sombras por perto. Ela então explicou como distinguir sombras de pessoas reais. O corpo real de uma sombra é sua sombra preta no chão, e elas odeiam ser pisadas. Então, se você pisar na sombra de alguém e eles reagirem, eles provavelmente são uma sombra. As sombras escaneiam as pessoas com uma luz especial para roubar suas informações. Bem então, Shinpei notou uma grande luz por perto e pediu a Nagumo para ajudá-lo a destruir as sombras. Eles correram e encontraram Takiko lá.
Ela pediu desculpas a Shinpei, dizendo que não queria causar isso, mas então uma sombra com 4 braços a matou bem na frente dele. Shinpei ficou horrorizado ao ver apenas sangue e uma pilha de corpos. Ele então descobriu que Su havia sido morto por sua própria sombra enquanto tentava proteger Miu. Su morreu bem na frente de Shinpei, e sua sombra foi rapidamente abatida por Nagumo. Ela só tinha uma bala restante, mas a sombra de 4 braços atirou de volta nela. Ela viu o ataque vindo e desviou a tempo, recebendo apenas um arranhão no rosto. Shinpei perguntou quem era essa sombra, mas ela o agarrou em vez disso. Ele percebeu que o olho direito de Shinpei era na verdade o olho de sua mãe, que tinha o poder de controlar o tempo. Yushio acordou neste momento e lutou para ajudar. A sombra explicou que o olho de Shinpei o deixava voltar a certos pontos no tempo, como salvar um jogo. Mas se a sombra pudesse destruir este mundo, Shinpei não teria mais pontos de salvamento. Yushio implorou a Shinpei para salvar Miu, mas antes que ele pudesse, a sombra a destruiu. Uma sombra gigante apareceu no meio do santuário, e todas as outras sombras se fundiram nela. Onde quer que se espalhasse, corpos e pessoas vivas desapareceram instantaneamente. A pilha de cadáveres também desapareceu. A Mãe das Sombras então apareceu no céu, e os frequentadores do festival foram engolidos pela sombra gigante que se espalhava. Todos na ilha viram uma luz vermelha no céu, antes que a sombra engolisse a ilha inteira, deixando apenas Nagumo e Shinpei. Nagumo se arrependeu de não ter acreditado nos avisos anteriores, enquanto Shinpei pediu a ela para atirar nele para que ele pudesse voltar ao dia 22 e tentar mudar tudo. A sombra de 4 braços tentou impedi-los, mas Yushio a socou. Nagumo disse a Shinpei para ir encontrá-la e dizer o nome dela quando ele viajasse de volta novamente. Enquanto Shinpei estava sendo enviado de volta, ele viu a ilha inteira sendo engolida, e encontrou a garota emitindo a luz vermelha. Ela ouviu também. Enquanto ele começava a viajar no tempo, ouviu claramente a voz de Yushio avisando-o que esse poder tem limites, então ele precisava consertar tudo o mais rápido possível. Ele retornou ao momento em que estava indo para casa com Miu. Uma vez de volta, ele decidiu reavaliar cuidadosamente tudo, percebendo que cada vez que ele inicia um novo ciclo, ele volta um pouco mais. Ele sabia que tinha que ser muito cuidadoso para evitar iniciar um ciclo em uma situação onde não pudesse mais mudar as coisas. Enquanto isso, Yushio também foi enviada de volta com ele. Nós então mudamos para a história de Nagumo. Quando Nagumo chegou pela primeira vez na ilha, ela rapidamente notou que um homem no cais era na verdade uma sombra. Ela também viu Miu cair no mar depois de esbarrar em Shinpei. Mais tarde, ela viu um aviso para o funeral de Yushio e lembrou-se de ter ouvido esse nome de Shinpei no barco, então decidiu ir verificar. Quando ela chegou lá, foi inesperadamente reconhecida por alguém, Masaito, o sacerdote do santuário Iedo. Mesmo tendo deixado a ilha 14 anos atrás, Masaito se lembrava dela. Nagumo pisou na sombra dele para verificar se ele era real, e como ele não reagiu, ela soube que Masaito era humano. Ela se lembrou de não gostar muito de Masaito porque ele adorava fofocar. Masaito então a apresentou ao tio Alan, que também a reconheceu porque ela costumava ser uma cliente regular em sua loja. Nagumo lembrou que o tio Alan tinha 2 filhas, e como sua esposa havia falecido, os clientes às vezes brincavam com as meninas enquanto ele trabalhava. De repente, o tio Alan ouviu que Miu e Shinpei haviam caído no mar, então ele teve que sair. Nagumo, que não sabia muito sobre Shinpei, soube que a família dele se mudou para a ilha 10 anos atrás, mas seus pais haviam morrido em um acidente. Ouvindo isso, Nagumo decidiu manter distância de Shinpei por um tempo. Bem na hora que ela estava de saída, o tio Alan voltou correndo para contar algo importante para Nagumo. A Yushio tinha marcas no pescoço que indicavam estrangulamento. A polícia não achou o DNA de suspeito, e esse caso fez a Nagumo lembrar do que aconteceu com o irmão dela anos atrás. Ela resolveu abrir o caixão da Yushio para conferir. Depois de tirar um pouco de pó, confirmou as marcas de estrangulamento. Aí a Nagumo perguntou pro tio Alan se a Yushio tinha falado de ver um duplo ou doppelganger antes de morrer. Antes que o tio Alan pudesse responder, a velha amiga da Nagumo, que também era mãe da Shiori, chegou chorando, dizendo que a Yushio tinha morrido salvando a filha dela. Mas a Nagumo sabia que a amiga era uma sombra, e isso a deixava com nojo. Depois a Nagumo encontrou um caçador chamado Nezu e contou que a família inteira da Shiori tinha sido substituída por sombras. Ela deu um dos celulares dela pro Nezu para eles se manterem em contato. Enquanto isso, o Shinpei, que tinha voltado para essa linha do tempo, foi ver a Shiori primeiro para avisar sobre as sombras e ela não ser copiada. Depois do funeral da Yushio, os pais da Shiori perguntaram pro Shinpei o que ele tinha dito antes. Percebendo que as sombras deles estavam ouvindo, ele disfarçou, dizendo que era brincadeira. Aí ele perguntou a cor da calcinha da Miu do dia anterior, e ela, achando estranho, respondeu. Isso confirmou para o Shinpei que a Miu tinha sido copiada por uma sombra no dia anterior. A essa altura, a sombra Miu já tinha criado uma versão sombra do tio Alan. O Shinpei ficou para jantar com todo mundo naquela noite, mas aproveitou para fazer umas perguntas. Primeiro, ele perguntou sobre a doença do doppelganger, mas pouca gente acreditava. Depois perguntou sobre a Nagumo, e todo mundo a conhecia. O tio Alan até contou que o nome verdadeiro da Nagumo era Hizuru, e que ela era cliente frequente.
Ele ainda tinha o contato dela, caso o Shinpei precisasse. Enquanto o tio Alan estava no banheiro, alguém colocou uma placa de "em manutenção" na porta. Nesse meio tempo, o Shinpei conseguiu ligar para Nagumo, mas quem atendeu foi o Nezu. Nezu sabia o quanto o Shinpei entendia da situação e mandou ele esperar na funerária. Enquanto isso, a Sombra Alan veio para eliminar o Alan de verdade, mas se confundiu com a placa de "em manutenção" e abriu a porta ao lado. Ele foi então emboscado pela Nagumo, que atacou a Sombra. O Shinpei voltou para a funerária, onde o Nezu mandou ele ficar quieto. O Nezu tinha atirado na Sombra para checar o Shinpei. A Nagumo já tinha resolvido a Sombra Alan e ido embora. Recebendo uma mensagem do Nezu, o Shinpei finalmente encontrou a Nagumo. Ele pegou o endereço dela com o Nezu e foi encontrá-la na floresta. A Nagumo não sabia como o Shinpei sabia dela, ainda mais que antes no barco ele parecia não saber de nada. Quando se encontraram de novo, o Shinpei logo pediu um autógrafo, revelando que era fã da escrita dela. Isso confirmou para Nagumo que o Shinpei tinha passado pelo dia 22 de julho várias vezes, então ela sacou que ele era um viajante do tempo. Shinpei não escondeu e confirmou o palpite dela. A Nagumo então perguntou se ele já tinha conhecido o irmão mais novo dela, e o Shinpei contou os eventos da linha do tempo anterior. A Nagumo decidiu contar para o Shinpei o que aconteceu 14 anos atrás. Sombras tinham aparecido e matado a família inteira dela. Depois disso, ela saiu da ilha, e agora que estava de volta, sabia que as sombras tentariam caçá-la. Ela não podia revelar sua identidade completa para o Shinpei, caso ele fosse copiado pelas sombras, que ganhariam essa informação. Nagumo explicou que as sombras miram especificamente uma pessoa e a família dela. Shinpei se preocupou que o tio Alan também fosse, mas Nagumo garantiu que já tinha dado um jeito na Sombra Alan. Se uma cópia sombra de alguém é eliminada, essa pessoa não pode mais ser copiada, ou seja, só haverá uma sombra dela. Nezu já tinha dado um jeito na própria sombra, então se o Shinpei confiava nele, era com ele. Shinpei concordou em trabalhar com a Nagumo e a informou que eles tinham só 54 horas até o festival, quando a sombra de 4 braços atacaria todo mundo. Shinpei queria que a Nagumo o ajudasse a eliminar a sombra da Mil primeiro, mas como a sombra Mil só aparecia à noite, a Nagumo tinha outros planos antes. Ele sabia que ela estava prestes a confrontar a família Sombra da Shiori, mas avisou que ela falharia porque a Sombra da Shiori ainda estaria viva no dia do festival. Mesmo assim, a Nagumo insistiu em ir sozinha. Antes de entrar na casa da Shiori, a Nagumo amarrou o cabelo e ouviu algo no celular. Nezu explicou para o Shinpei que a pessoa no controle do corpo da Nagumo naquele momento não era a Nagumo de verdade, mas outra pessoa. Essa pessoa bateu na porta da Shiori e pediu para entrar. Depois de largar a mala, a Nagumo puxou um martelo e atacou a mãe sombra da Shiori. O pai sombra da Shiori correu para cima, mas a Nagumo deu um jeito nele rapidinho também. A mãe sombra, ainda viva, tentou revidar, mas foi derrubada de novo. Nezu disse para o Shinpei que a razão pela qual a Nagumo não queria que ele entrasse na casa era porque ela precisava descobrir por que tinha falhado antes e como a sombra da Shiori tinha conseguido escapar. Se o Shinpei tivesse entrado com ela, poderia ter causado problemas inesperados. Nezu também revelou que a Nagumo, cujo nome verdadeiro era Hisuru, tinha 2 personalidades dentro dela, a dela mesma e a do irmão gêmeo Ryu Inosuke, ou Ryu para encurtar. 14 anos atrás, o Ryu foi assassinado e o corpo dele estava coberto de marcas de mordida. Ouvindo o grito da Nagumo, o Nezu correu para lá e todo mundo pensou que o Ryu tinha sido atacado por cachorros. Mas a Nagumo sabia que o irmão dela tinha sido assassinado porque as marcas no pescoço dele eram parecidas com as encontradas na Yushio. Agora, tudo estava conectado e o Nezu jurou ajudar para eliminar todas as sombras. Enquanto tudo isso acontecia, o Ryu percebeu a Shiori agindo como uma menininha assustada, mas ele sabia que não era bem assim. Ele tentou atacar a sombra dela, mas em vez de cair, ela revidou e o prendeu. Ryu teve que pegar uns galhos por perto para esfaquear a si mesmo e a sombra, forçando-a a recuar. Ele a perseguiu e sinalizou para o Nezu se preparar com o plano de contingência deles. Ryu se armou com uma pistola de pregos, planejando prender a sombra com a ajuda do Shinpei. Ele subiu para o quarto da Shiori e mandou mensagem para o Nezu dizendo onde esperar. A sombra da Shiori estava se aproximando por trás, mas o Ryu avisou que copiá-lo seria uma péssima ideia. Ela travaria e morreria. A sombra, percebendo o perigo, tentou escapar pela janela. Nezu estava esperando lá embaixo com a pistola de pregos, mas a sombra foi muito rápida, desviando e correndo direto para o Nezu para despistá-lo. Por sorte, o Shinpei estava pronto e conseguiu agarrar a sombra. Ela mordeu a mão dele, mas o Nezu atirou pregos em 3 pontos da sombra, prendendo-a. Ele explicou que pregar em 3 lugares era o suficiente para impedir que ela se movesse. Ryu então começou a interrogar a sombra, perguntando se ela era responsável pela morte da Yushio, e ela admitiu que sim. Isso deixou o Shinpei furioso, e ele exigiu saber por que as sombras estavam fazendo tudo isso, mas a sombra não deu uma resposta direta. Em vez disso, ela tentou convencer o Shinpei de que ser uma sombra era melhor, e perguntou por que ele não se juntava a elas. Ryu sabia que eles tinham que dar um jeito nessa sombra rápido antes que ela bagunçasse ainda mais a cabeça do Shinpei.
Mais tarde naquela noite, Ryu se apresentou formalmente ao Shinpei. Ele explicou que só entrava em cena pela Nagumo durante entrevistas, brigas ou qualquer outra coisa em que ela precisasse de ajuda. Quando ouviu que o Shinpei era um grande fã da irmã dele, Ryu estava prestes a contar mais, mas a Nagumo de repente voltou e deu um soco nele. Shinpei percebeu que a forma de diferenciá-los era pelo cabelo. O Ryu usava o dele amarrado enquanto o da Nagumo ficava solto. Nagumo disse para o Shinpei não se deixar levar pelo que a sombra tinha dito. Eles precisavam se manter focados em parar as sombras, e não se distrair com preocupações desnecessárias. O próximo alvo deles era a sombra da Miu. Depois de trocar contatos com a Nagumo, o Shinpei foi para casa. Quando ele entrou, viu a Miu segurando uma faca com sangue na mão, e ele surtou, achando que ela estava machucada. Mas no fim, a Miu só tinha cortado a mão enquanto cozinhava. Aliviado por ela estar bem, o Shinpei disse para ela descansar enquanto ele terminava. Ele queria que tudo parecesse normal para que os outros pudessem lidar com a sombra lá fora. De repente, ele ouviu um estômago roncar e achou que era a Miu, mas na verdade era a Yushio, que de alguma forma tinha voltado do futuro. Ela tentou avisar o Shinpei sobre o que ia acontecer no dia 24, mas ele já sabia. Bem nessa hora, a Miu entrou, então a Yushio teve que se esconder rapidinho. Shinpei continuou cozinhando, deixando a Miu relaxar lá fora. O tio Alan voltou, e o Shinpei escreveu rapidinho um bilhete para Yushio, dizendo para ela subir pro quarto dele sem ser vista. Depois de terminar o jantar, ele levou 2 pratos lá para cima, o que deixou a Nel desconfiada. Ela perguntou por que ele precisava de 2 pratos, e ele inventou uma desculpa de que estava com muita fome. Quando ele subiu, a Yushio estava esperando por ele, e eles comeram juntos. Shinpei ainda não tinha certeza se aquela era a Yushio de verdade ou não, então ele fez um monte de perguntas para ela. Ela explicou que acordou na praia e voltou para casa de mansinho. Shinpei tocou nela, e embora ela pudesse sentir, não era tão intenso quanto com outras sombras. Ele pensou em atacá-la enquanto ela estava desprevenida, mas não conseguiu fazer isso. Memórias da Yushio de verdade e a promessa dele de fazer curry para ela o impediram. Yushio então perguntou o que o Shinpei planejava fazer sobre o dia 24. Ele disse a ela que ia tentar impedir que tudo acontecesse. Enquanto isso, lá fora, Nezu e Ryu estavam se preparando para a sombra da Miu, mas ainda não tinham visto nada. Nezu ainda estava meio desconfiado do Shinpei. Bem nessa hora, uma sombra se esgueirou para dentro da casa do tio Alan. Ryu perguntou para o Shinpei se estava tudo bem, e o Shinpei hesitou, sem saber se devia mencionar a Yushio. Ele queria que a Yushio trocasse de roupa, já que ela não podia continuar usando um maiô. Mas quando eles tentaram mexer com a sombra, as roupas dela sumiram. Então ela deu um soco no Shinpei e se escondeu debaixo dos cobertores. Yushio então perguntou se o Shinpei tinha trancado a porta para manter a sombra Miu do lado de fora. Mas ele sabia que as sombras podiam passar pelas menores frestas. Então trancar a porta não ajudaria muito. Yushio não sabia que as sombras podiam fazer isso. Shinpei estava convencido de que a sombra da Miu não entraria porque tudo parecia normal até agora. Mas ele não sabia que ela já tinha se esgueirado para dentro. Mais tarde, a Miu veio pedir pro Shinpei levar os pratos lá para baixo. Ela ficou intrigada quando viu 2 conjuntos de talheres e copos, pensando que talvez o Shinpei estivesse fazendo uma homenagem particular para Yushio. Depois que ela saiu, de repente voltou, mas dessa vez o Shinpei percebeu que era a sombra Miu de verdade. Ela avançou nele com uma faca, mas a Yushio entrou na frente e levou o golpe. A sombra Miu então se virou para a sombra da Yushio, mas o Shinpei abriu as cortinas rapidinho para sinalizar pro Nezu. Enquanto a sombra Miu se preparava para atacar de novo, o Nezu atirou nela bem a tempo, e o Shinpei a esfaqueou para acabar com ela. Ryu chegou e queria eliminar a Yushio também, mas o Shinpei implorou para ele deixá-la viver. Ele explicou que, embora ela fosse uma sombra, era diferente das outras. Ela tinha as memórias e emoções da Yushio e já tinha salvado a vida dele 2 vezes. Ryu, a contragosto, concordou em ajudar a tratar o braço ferido dela. Nagumo voltou e avisou o Shinpei que se ele estivesse errado sobre a Yushio, ela pessoalmente acabaria com tudo para reiniciar o loop. Mas a Yushio só estava preocupada com a Miu de verdade. Nagumo os tranquilizou, dizendo que a Miu de verdade ainda estava segura, tomando banho lá embaixo. Nagumo então percebeu que era a voz da Yushio que a tinha levado de volta para a ilha. Yushio foi levada para se lavar, sabendo que o braço ferido dela desapareceria temporariamente, mas ela não se importou. Nagumo perguntou para Yushio sobre a gravação de voz, mas embora a Yushio confirmasse que era a voz dela, ela não conseguia lembrar de ter feito. Nagumo apontou que a sombra Miu estava agindo diferente, provavelmente porque as sombras sabiam que o Shinpei tinha interferido nos planos delas na casa da Shiori. Isso sugeria que as sombras tinham um jeito de se comunicar, e a Nagumo se preocupou que isso pudesse incluir a Yushio também. Ela não queria arriscar ficarem juntos, então eles concordaram em se separar. Shinpei avisou a Nagumo sobre o templo, dizendo que, embora a sombra da Miu pudesse ter sumido, outra poderia aparecer. Na manhã seguinte, Shinpei tentou seguir sua rotina normal. Ele tinha dado a cama dele para Yushio na noite anterior, e foi pegar algo para comer, enquanto dizia para Miu não o incomodar no quarto.
Mais tarde, ele levou o colar de conchas da Yushio para ela, esperando que a ajudasse a lembrar mais do que tinha acontecido. Enquanto o Shinpei estava na loja, ele esbarrou no Su e os dois decidiram sair juntos. Shinpei, sempre pensando à frente, levou um guarda-chuva por via das dúvidas. Eles foram para a praia, onde o Shinpei apresentou o Su à sombra Yushio. Su ficou tão chocado que não conseguia se mover no início, sentindo-se culpado por não ter conseguido salvar a Yushio de verdade. Mas a sombra Yushio logo o tirou do transe com um chute brincalhão, lembrando-o de manter o foco. Shinpei entregou à sombra Yushio um celular que ele tinha achado antes. Ela percebeu que a senha tinha sido mudada, mas conseguiu desbloquear com a digital dela. Lá dentro tinha um vídeo gravado naquela mesma praia. No vídeo, a Yushio de verdade explicava que se alguém estivesse assistindo, ela provavelmente estava morta, e o celular só podia ser acessado pela sombra dela. Ela tranquilizou o Shinpei, dizendo que a sombra dela era diferente das outras e seria uma aliada. A sombra Yushio, assistindo a esse vídeo, começou a lembrar de tudo o que tinha acontecido. Tudo começou em 17 de julho, cerca de uma semana antes do tempo atual. Yushio e Miyu tinham ido ao supermercado da Shiori para comprar umas coisas. Shiori, a menininha, mencionou que tinha visto a própria sombra na montanha e sentia que alguém a estava seguindo ultimamente. Ela só confiava na Yushio, mas a Yushio não levou as preocupações dela a sério. Mais tarde naquele dia, todo mundo participou de um evento de limpeza da praia, onde a Yushio foi copiada por uma sombra. Essa sombra então apareceu na frente das duas irmãs antes de fugir. Yushio a seguiu e viu o chapéu da sombra desaparecer. Determinada a ajudar a Shiori, Yushio prometeu resolver o problema das sombras para ela. Depois da limpeza da praia, as irmãs foram para casa tomar banho. Mas as coisas tomaram um rumo estranho quando a Yushio encontrou a própria sombra no banheiro. Ela tentou chamar a Miyu, mas não conseguiu, então chutou a sombra, fazendo-a soltar. Ambas as Yushios acharam que eram a de verdade, e que a outra era a sombra. Mas elas deixaram isso de lado para focar no fato de que a sombra da Shiori também devia estar em algum lugar da ilha. Elas decidiram checar a montanha onde a Shiori tinha visto a sombra dela. Ignorando uma placa de proibido, elas se esgueiraram para dentro de uma clínica antiga que pertencia à família do Su. O lugar tinha fama de ser assombrado, então pouca gente visitava. Enquanto elas vasculhavam a clínica, ouviram uma voz e logo descobriram uma sombra. Ela escaneou Yushio e tentou se transformar nela, mas não completou o processo totalmente. A sombra incompleta atacou a sombra Yushio. A Yushio de verdade tentou ajudar, mas não foi muito eficaz. No entanto, quando ela acidentalmente balançou o braço na sombra, ela ficou com raiva, quebrou um pedaço de madeira e esfaqueou a sombra da sombra Yushio com ele. Esse momento fez a sombra Yushio perceber o que ela realmente era, e ela acessou seu poder partindo a sombra incompleta ao meio. A Yushio de verdade, assistindo maravilhada, não pôde deixar de pensar o quão legal aquilo era. A sombra Yushio então entendeu que precisava escanear a Yushio de verdade mais uma vez para recuperar totalmente o corpo dela. Mas enquanto fazia isso, pensamentos sombrios de matar a Yushio de verdade para se tornar a única Yushio começaram a surgir. Parecia um instinto que todas as sombras tinham. Em 20 de julho, Yushio e sua sombra gravaram um vídeo para o Shinpei. E agora a sombra Yushio lembrava de tudo claramente. Decidindo mostrar ao Shinpei e ao Su o que aconteceu em seguida, a sombra Yushio os levou de volta ao dia 21, o dia em que o grupo foi nadar. Tudo parecia normal enquanto eles aproveitavam o dia na praia. Yushio tinha instruído sua sombra a se transformar num colar para que ela pudesse sair sem levantar suspeitas. Neo levou uma criança para longe por um momento, e a Shiori de repente desapareceu. Como ninguém percebeu, a sombra Yushio não conseguiu recriar exatamente o que aconteceu, mas ela sabia que algo estava errado. Eles então encontraram a Shiori no mar, lutando contra uma sombra. A sombra Yushio sentiu o perigo e mergulhou para ajudar. Eles descobriram que a Shiori estava sendo arrastada pela própria sombra. A sombra Yushio revidou, atacando a sombra da Shiori e trazendo a Shiori para a superfície, mas a sombra da Shiori não tinha terminado. Ela se enrolou na Yushio de verdade, puxando-a para baixo e estrangulando-a até a morte. A sombra Yushio conseguiu libertar a Shiori, mas aí já era tarde demais. A Yushio de verdade tinha sido morta. A sombra da Shiori então pegou a sombra Yushio e tentou apagar os dados dela, mas ela conseguiu se agarrar ao suficiente para sobreviver e se recuperar no dia 24 para encontrar o Shinpei. Su e Shinpei estavam furiosos com as sombras pelo que elas tinham feito. De repente, a memória mudou, e a imagem da Shiori se transformou na forma aterrorizante da Mãe Sombra que tinha aparecido no dia 24. Eles tiveram que escapar da memória rapidinho, e quando o fizeram, Shinpei encontrou uma marca de mão preta na própria mão, uma marca do encontro dele debaixo d'água naquele dia. A sombra Yushio explicou que quase tinha perdido todos os dados dela, mas por sorte conseguiu guardar um pouco e voltou no dia 24 para ajudar o Shinpei. Quando começou a chover, os três decidiram revisitar a clínica antiga. Enquanto isso, Miyu e Takiko estavam se abrigando da chuva num ponto de ônibus quando foram abordadas por um tio que era policial. Ele estava procurando o supermercado da Shiori. Mais tarde naquela noite, Shinpei encontrou o Su de novo na floresta. Yushio tinha se transformado num colar para ficar escondida. Os três voltaram para a clínica antiga da família do Su.
Su lembrou de ter visitado a clínica anos atrás com o oficial Tetsu, mas o pai dele o pegou e o mandou para casa. Na época ele não deu muita importância, mas agora se perguntava o que o pai dele estava fazendo lá. Lá dentro, eles se separaram para procurar pistas. Shinpei esperava encontrar algo sobre a doença das sombras. Yushio subiu, enquanto Su encontrou um armário cheio de venenos estranhos. Shinpei estava vasculhando uns papéis quando Su o chamou para ver uma estátua esquisita. A estátua segurava um peixe, e no começo eles acharam que era o deus da pesca Abisu, mas depois de pesquisar online perceberam que na verdade era a deusa Haruko, que era considerada deformada e azarada pelos moradores da ilha. Essa era a primeira vez que viam uma versão da Haruko assim. Shinpei então notou algo estranho na parede e chamou a Yushio para dar uma olhada. Ela rastejou para dentro de uma fresta e escaneou a área, descobrindo uma fechadura escondida. Sentindo fome, eles fizeram uma pausa para comer umas bolinhas de arroz. Enquanto comiam, Shinpei olhou para a barriga cheia da Yushio e de repente percebeu que a estátua da Haruko podia ser feminina. Ele pediu para Yushio checar dentro da estátua e não deu outra. Ela achou uma chave. Usando o cabelo, ela replicou a chave e destrancou uma porta na parede, revelando uma passagem lá embaixo. Yushio os avisou que provavelmente havia muitas sombras lá. Su não conseguia entender por que a clínica antiga da família dele teria uma porta tão estranha, mas ele suspeitava que o pai dele pudesse estar envolvido. Os três decidiram descer e explorar. Lá embaixo, encontraram um bunker antigo que parecia ter sido construído durante a guerra. Havia vestígios de alguém sendo copiado, mas parecia que tinha acontecido há muito tempo. Shinpei avisou a Yushio para não se jogar na batalha de forma imprudente, porque embora ele pudesse reiniciar o loop se algo desse errado, ele não tinha certeza se ela conseguiria. No pior dos casos, ele teria que esperar até o dia 24 para vê-la de novo. De repente, viram um rato sumir num beco, e Yushio sentiu uma sombra por perto. A sombra tinha a forma de uma criança, mas faltava a parte de cima da cabeça. Shinpei pediu para Yushio ir para o outro lado e jogou uma pedra para ver se ela reagia. Como não reagiu, ele saiu para atirar pregos, mas a sombra desviou e avançou em Su. Su tentou se defender com um bastão, mas a sombra se fundiu ao bastão e o agarrou. Shinpei sabia que precisava agir rápido, então se acalmou e disparou 3 tiros na sombra. Su então a jogou para o alto e Yushio deu o golpe final. Mesmo após derrotar a sombra, Yushio sentiu um pressentimento ruim de que havia outra espreitando, então decidiram continuar a busca. Shinpei pediu a Su para proteger Yushio e não deixá-la morrer antes dele. Su então perguntou a Yushio se ela conseguia copiar a arma de pregos. E embora pudesse criar uma duplicata, a cópia não funcionaria, a menos que o original estivesse quebrado ou sumido. A chave de antes funcionou porque era um objeto fixo, mas coisas que precisavam de combustível ou energia para operar não podiam ser copiadas de forma eficaz. No entanto, as cópias de Yushio seriam úteis se ficassem sem munição ou combustível, ela poderia criar novos suprimentos conforme necessário. Shinpei, Su e Yushio abriam caminho por uma caverna escura cheia de rochas afiadas. O forte cheiro de sal disse a Shinpei que estavam perto do mar. De repente, Yushio notou que estavam cercados por sombras. Sombras começaram a surgir de todas as direções, e Shinpei gritou para Yushio correr. Enquanto isso, lá em cima, Nagumo e o Sr. Nezu sentiram algo estranho no esgoto e decidiram ir verificar. De volta à caverna, os outros corriam o mais rápido que podiam, mas o bastão de Su não ajudava muito contra as sombras. Shinpei notou que as sombras estavam indo principalmente atrás de Yushio. Num movimento rápido, Su pegou um extintor de incêndio e o usou para afastá-las, já que nenhuma criatura gosta de fogo. Ao mesmo tempo, Miu tentava encontrar Shinpei e Su, mas não conseguia vê-los em lugar nenhum. Ela chamou, mas ninguém respondeu. Então viu o elástico de cabelo de Shiori no chão e pensou ter visto Shiori por perto. Correu em direção à figura e esbarrou no oficial Tetsu. Perguntou se ele tinha visto Shiori, mas ele não tinha. Então, ambos viram uma sombra apontando para a entrada do esgoto. Miu tinha ouvido antes que Shinpei poderia estar lá embaixo. Então pediu a Tetsu para ir com ela. A princípio, Tetsu não quis, pois o esgoto era fedorento e assustador, e ele tinha um encontro marcado. Mas Miu sugeriu que, se encontrassem Shiori, Tetsu seria um herói, e a namorada dele ficaria impressionada. Então ele concordou em descer com ela. De volta à caverna, Shinpei, Su e Yushio chegaram a outra parte da caverna onde viram corais. Era estranho ver corais em terra, já que geralmente vivem debaixo d'água. Yushio percebeu que esses corais eram na verdade sombras, e a água na caverna era a água do mar, o que significava que a caverna se conectava ao oceano. Mas o cilindro de gás de Su estava vazio, o que os colocava em mais perigo das sombras. Yushio admitiu que não estava se sentindo bem porque seus braços ainda não tinham curado. Ela precisava do corpo real para curá-los, mas como foi cremado, isso não era possível. Ela poderia fazer o braço danificado desaparecer para parar a dor, mas isso a deixaria mais fraca. Shinpei queria ajudá-la a salvar o braço, mas antes que pudessem pensar num plano, alguém apareceu. Era a irmãzinha de Su, Takiko, e ela estava com 2 sombras.
Enquanto isso, Raio e o Sr. Nezu estavam presos atrás de uma cerca de aço no esgoto. O Sr. Nezu sabia que precisavam de cortadores de metal para passar. Eles também queriam encontrar o pai de Masahito, pois achavam que essa passagem poderia levar à caverna Haruko, ligada a uma antiga lenda. Nesse instante, ouviram Mio descendo. Mio e Tetsu, ainda seguindo o que pensavam ser Shiori, a viram do outro lado da cerca. A sombra de Shiori fez a cerca desaparecer para que pudessem passar. Raio e o Sr. Nezu decidiram seguir também. Takiko confrontou Shinpei e Su, dizendo que eles haviam quebrado as regras ao entrar em um lugar sagrado. Shinpei, suspeitando que o pai deles estava envolvido, pediu a Takiko para contar a verdade. Percebendo que não podia mais esconder, Takiko concordou em guiá-los adiante se deixassem as armas para trás. Enquanto isso, Raio e o Sr. Nezu estavam lidando com sombras, e notaram que os corais e anêmonas do mar eram na verdade sombras. Ficaram surpresos ao ver Shiori ainda viva. Ryu pensou que a tinha matado antes, mas Shiori, que na verdade era a sombra chamada Reine, o provocou. Ela disse que o mataria se ele voltasse à ilha e também mencionou que sabia sobre a personalidade dividida de Raio. De repente, uma sombra negra de 4 braços apareceu e exigiu saber onde Shinpei estava. Disse que ele havia roubado um dos olhos da mãe delas. Raio tentou atirar, mas Reine bloqueou o ataque. Raine então escaneou Ryu e descobriu que ele e o Sr. Nezu não sabiam onde Shinpei estava. Não vendo mais utilidade neles, Raine mandou a sombra matá-los. Mas a sombra foi cuidadosa, pois sabia que Ryu podia ver alguns segundos à frente. O Sr. Nezu pulou bravamente para levar a bala por Ryu, mas Ryu ainda foi atingido, sangrando muito. A sombra viu o sangue preto e soube que o ferimento de Ryu era fatal, então não se preocupou em persegui-los. Aine, sentindo fome, disse à sombra para voltar porque Takiko havia capturado as pessoas que procuravam. Takiko então explicou que o pai a forçou a essa confusão, embora tivesse tentado manter Su fora disso. Ela também não queria que Mio soubesse a verdade e pediu a Shinpei para guardar segredo. Yushio percebeu que Shinpei estava tentando descobrir a verdade antes de reiniciar o loop temporal. Seguiram Takiko até a caverna Haruko, onde viram uma sombra com uma cabeça longa, igual à estátua que tinham visto antes. Shinpei percebeu que essa era a forma da garota que ele vira durante o festival, e pensou que se pudesse descobrir seu propósito, conseguiria parar o que ela estava planejando. Takiko explicou que essa figura era a primeira forma copiada pelo deus Haruko, mas em vez de usar o nome do deus, queria ser chamada de Rain. Rain era a mãe de todas as sombras. Ultimamente, Rain não conseguia se mover e precisava de um novo corpo. Aquele corpo era o de Shiori. Shinpei ficou furioso, percebendo que Rain havia matado Yushio e Mio durante a cerimônia, e era o mesmo monstro que engoliu a ilha inteira. Irritado, ele estava prestes a atacar, mas os braços de Rain se estenderam para detê-lo. Takiko, tentando manter Rain calma, pediu que trouxessem comida. Takiko explicou que a ilha geralmente tinha 4 mortes por ano, e os corpos eram dados a Rain pelo pai dela e de Su para mantê-la alimentada. Sentindo-se encurralada, Takiko disse que estava pronta para morrer se Shinpei quisesse se vingar. Ela apontou para 2 corpos próximos, dizendo que um deles era a verdadeira Yushio. Shinpei ficou chocado e exigiu saber o que aconteceu com os ossos que receberam antes. Takiko disse que aqueles ossos eram apenas uma cópia feita por Rain, enquanto o corpo da verdadeira Yushio foi substituído. Shinpei perguntou se ela sabia sobre o sequestro de Shiori e a morte de Yushio. Takiko admitiu que sabia sobre Shiori, mas a morte de Yushio foi um acidente porque ela se envolveu em coisas que não deveria. Tsu, irritado, exigiu saber onde estava o pai deles para explicar as coisas. Takiko disse que foi forçada a isso por causa de Tsu, acreditando que manter Rain viva era a única maneira de salvar a mãe deles. A verdade era que a mãe deles havia morrido há muito tempo, e Rain havia feito uma versão sombra dela que não era controlada. Então, ela agia como a mãe de verdade. Rain então tentou comer o outro corpo, e Shinpei viu isso como sua chance. Ele sinalizou para a sombra Yushio invocar a arma de pregos. Enquanto Reine começava a escanear o corpo de Yushio, Shinpei ajudou a sombra Yushio a recuperar o corpo original de Yushio. Takiko achou que Shinpei estava sendo tolo, pensando que nunca poderiam derrotar as sombras. Mas a sombra Yushio argumentou que Takiko estava sendo manipulada, com as sombras usando a fraqueza de sua família para saciar a fome delas. Yushio não se importava se era um deus ou não. Ela não ia deixar os humanos serem tratados como lixo. Rain, agora desesperada, transformou uma enfermeira próxima em um monstro e a enviou para atacar. A sombra Yushio avançou para lutar. Shinpei queria reiniciar o loop para garantir a vitória, mas percebeu que este era um momento que ele não queria perder. Após uma luta difícil, a sombra Yushio conseguiu consertar o braço e socou o monstro, destruindo-o. Shinpei estava perto de acabar com Rain quando sua mão foi subitamente cortada pela sombra de 4 braços, que havia capturado Mio e a usou como ameaça. Takiko ficou furiosa porque haviam prometido não machucar Mio, mas as sombras não se importavam. Estavam focadas apenas na própria sobrevivência. Takiko não entendia, pois pensava que Rain comeria apenas um último corpo e depois partiria, trazendo a mãe delas de volta.
Enquanto Takiko ficava mais chateada, Sui avançou para protegê-la e levou uma bala destinada a ela. Mas então, a sombra atirou novamente, e as coisas pioraram ainda mais. O oficial Tetsu estava procurando por perto quando acidentalmente encontrou Nagumo. Ela rapidamente perguntou onde Miu estava e descobriu que Miu havia sido capturada. Nagumo então pediu a Tetsu para levá-la à caverna onde tudo estava acontecendo. Ao mesmo tempo, Shinpei estava vendo algo terrível. Ambos os irmãos de Su tinham acabado de morrer bem na frente dele. Rain, a líder das sombras, disse a Sombra Yushio para se aproximar. Rain tentou pegar o olho de Shinpei, que tem poderes especiais, mas não conseguiu removê-lo. A Sombra de 4 braços disse a Shinpei que seu olho podia ver mundos diferentes e ajudar a criar um deles. Mas Rain não conseguia controlar totalmente o olho, então decidiram deixar Shinpei viver até que o plano deles estivesse concluído, planejando matá-lo por último. Então, bem na frente de Shinpei e Yushio, Rain esmagou a cabeça de Miu, deixando-o sem esperança. Justo quando parecia que não havia mais salvação, Tetsu caiu na caverna, criando uma distração. Nagumo aproveitou a chance para atirar na sombra, mas a sombra bloqueou o tiro e revidou, atingindo-a. Embora Nagumo estivesse ferida, ela deu a Shinpei tempo suficiente para agir. Shinpei bebeu o veneno que havia pegado na clínica. Shinpei havia planejado isso com Su e Yushio de antemão. Eles concordaram que se as coisas ficassem realmente ruins, Shinpei beberia o veneno para morrer rapidamente e recomeçar. Ele sabia que beber a garrafa inteira o mataria instantaneamente, mesmo que fosse doloroso. Com seu último suspiro, Shinpei disse que repetiria o loop temporal quantas vezes fosse preciso para detê-los. Enquanto isso, Yushio tentava reverter o dano que Rain havia causado, pouco antes de ser morta, no passado. Yushio estava de coração partido por Miu ter morrido novamente, mas Shinpei a lembrou que eles tinham que se concentrar em parar as sombras. Eles voltaram ao momento em que Shinpei se apresentou pela primeira vez a Nagumo e ao Sr. Nezu, mas desta vez Yushio estava com ele. Yushio ficou animado ao ver Nagumo e lhe deu um grande abraço. O Sr. Nezu, no entanto, estava desconfiado e pensou que Shinpei poderia estar trabalhando com as sombras. Nagumo queria entender o que havia acontecido, então Shinpei e Yushio explicaram tudo. Nagumo pensou que o olho de Shinpei poderia ter sido dado a ele por Yushio em alguma linha do tempo. Yushio então mostrou a Nagumo tudo o que havia acontecido na linha do tempo anterior. Eles perceberam que se separar não era uma boa ideia. Eles também descobriram que não havia necessidade de se livrar da sombra de Shiori, já que era apenas uma parte de Rain. Mas Yushio ainda queria tentar se livrar da sombra de Shiori porque acreditava que poderia apagá-la. Enquanto isso, Su foi falar com o pai, que estava ocupado demais para ouvir a princípio. Mas depois que a mãe insistiu, o pai de Su lhe deu 5 minutos para conversar. Mais tarde naquela tarde, o grupo de Shinpei voltou ao supermercado de Shiori para executar um novo plano. Yushio explicou como podia apagar sombras, e Shinpei revelou que sabia que Ryu, o irmão de Nagumo, estava dentro dela. Shinpei perguntou se Rain havia matado Ryu, e Nagumo disse que era verdade. Ela também explicou que Rain já tinha sido sua amiga. Ryu seguiu o plano da linha do tempo anterior e entrou sozinho, determinado a lidar com a sombra de 4 braços e Rain. Enquanto isso acontecia, Yushio percebeu que podia recriar a arma de pregos quebrada da linha do tempo anterior. Embora Shinpei estivesse chateado porque a arma original foi destruída, o Sr. Nezu tinha outras 2 armas para Yushio escanear. Yushio escaneou uma das armas e apagou a original, para que pudesse criar uma nova sempre que necessário. Shinpei disse ao grupo que em 2 minutos, Ryu enviaria uma mensagem dizendo que o plano havia mudado e que a sombra de Shiori sairia correndo pela janela para que pudessem pegá-la. Mas em vez disso, Ryu voou pela janela, avisando a todos para fugirem porque as coisas estavam diferentes desta vez. A sombra de 4 braços correu para atacar Ryu, e Rain revelou que havia marcado a mão de Shinpei na linha do tempo anterior, o que significava que poderia encontrá-lo onde quer que ele fosse, enquanto a sombra de 4 braços atacava o Senhor. Nezu disparou 3 tiros, mas a sombra ainda conseguiu se mover e rapidamente o dominou. A sombra então agarrou Shinpei, mas Yushio conseguiu salvá-lo a tempo, e eles se teleportaram para longe. Rain avisou que não importa onde Shinpei fosse, ela o encontraria e tiraria seus poderes. Shinpei percebeu que eles tinham sido muito confiantes e estragaram tudo de novo. Yushio notou algo estranho quando atacou a sombra de 4 braços. Parecia vazio, como se não estivesse realmente lá, mas cheirava a Rain. Mais tarde eles voltaram a um tempo diferente e estava chovendo, o que surpreendeu Shinpei porque não tinha chovido no dia 22 na linha do tempo original. De repente, viram Nagumo e seu irmão Ryu entrando na loja do tio Alan, então o seguiram. Shinpei percebeu que o que estava vendo era uma memória do passado, não o presente. Parecia que ele estava assistindo a eventos de 14 anos atrás, o que o ajudou a se lembrar de seus pais, que eram arqueólogos. Ele até conseguiu ver a mãe viva novamente. Nesta memória, Shinpei viu que o irmão de Nagumo, Ryu, havia descoberto alguém misterioso que apareceria na clínica quando uma luz na janela se acendesse.
Essa pessoa acabou sendo Rain, que não estava pronta para conhecer os amigos de Nagumo, e a avisou para parar de vir. Rain também mencionou alguém chamado Shide, que era ganancioso e tinha 4 braços. O tempo continuou mudando, e Shinpei observou enquanto o irmão de Nagumo, Ryu, encontrava Rain e era morto por ela. Rain não pretendia matar Ryu e ficou horrorizada com o que havia feito. Nagumo estava devastada, e a partir daquele momento, o espírito de Ryu entrou no corpo de Nagumo para protegê-la. Shinpei foi então trazido de volta à linha do tempo atual, antes que chegassem ao supermercado de Shiori. Ele disse a Nagumo que precisavam mudar o plano porque Reine havia descoberto essa linha do tempo. Reine também percebeu que cada vez que Shinpei morria, o loop temporal ficava mais curto, então eles só precisavam continuar empurrando Shinpei um pouco de cada vez. Shinpei e Nagumo reuniram o grupo de Miyu, Su e Yushio para lhes mostrar memórias de diferentes linhas do tempo. Shinpei se levantou para falar como o líder deste novo plano. Enquanto isso, lá fora, a sombra de Miyu havia matado o senhor. Nezu e Shide havia pegado sua arma e estava apontando para eles. Depois que Shinpei terminou de falar com todos, o oficial Tetsu pensou que Shinpei estava pedindo para eles arriscarem tudo por ele. Mas quando Miyu, Su e Takiko decidiram seguir Shinpei, Tetsu não quis ficar de fora, então ele concordou também, mesmo que estivesse hesitante. Assim que Shinpei estava se sentindo confiante sobre o plano, ele de repente se viu enviado de volta no tempo novamente. Yushio correu até ele, dizendo que ele havia levado um tiro na cabeça, o que o fez retroceder. Eles também perceberam que o Sr. Nezu havia sido morto, e Shinpei se arrependeu de não tê-lo mantido por perto. O tempo que ele podia voltar estava diminuindo, e Shinpei sabia que Rain, a líder das sombras, havia descoberto sua fraqueza. As sombras continuariam a persegui-lo até que ele não pudesse mais retroceder. Shinpei reuniu todos e disse que talvez tivesse apenas mais uma chance de voltar. No último loop, ele morreu às 7h55 da manhã. E agora eram 7h20. Se ele morresse novamente no mesmo horário, só conseguiria voltar para logo depois das 7, e eventualmente não teria tempo suficiente para consertar nada. Se isso acontecesse, ele ficaria preso na escuridão sem como salvar ninguém. O Sr. Nezu estava preocupado que as sombras pudessem ter aprendido o plano deles, porque Rain poderia ter escaneado as memórias de Nagumo. Ele também pensou que as sombras poderiam ter copiado sua arma, tornando perigoso ficar parado. Mas Yushio disse que as cópias das sombras não podem se mover mais de 50 metros de seu original, então o alcance delas era limitado. Ela podia sentir se elas se aproximassem, mas Shinpei sabia que ficar em um só lugar não era uma opção. Em vez disso, ele decidiu usar a marca que Rain deixou nele como isca para atraí-la para uma emboscada. Shinpei esperou em um campo aberto e logo Shide e Rain chegaram com seu exército de sombras. Shinpei desafiou Shide para uma luta justa, e Shide aceitou. Assim que Shide mandou a sombra atacar, Yushio se transformou de relógio de volta à sua forma humana e levou Shinpei embora. O Sr. Nezu tentou atirar em Shide, mas não funcionou. Yushio e Shinpei planejaram levar a sombra Miyu para uma armadilha, mas Rain a impediu e enviou outras sombras para persegui-los. O Sr. Nezu continuou causando problemas para as sombras, mas Shide ordenou à sombra Miyu que o eliminasse. Yushio e Shinpei conseguiram atrair algumas das sombras para onde Ryu estava esperando, o Senhor. Nezu sabia que a sombra Miyu estava vindo para ele, então se preparou para se defender, mas Tsu errou o tiro. Takiko chamou 2 grandes sombras para ajudá-los a lutar. Ryu estava ocupado lutando contra as sombras quando uma delas escapou, e Shide correu para atirar em Shinpei. Ryu viu o que estava por vir e se jogou no caminho, levando a bala para proteger Shinpei. Ryu sabia que Rain podia ver alguns segundos no futuro, assim como ele, então se sacrificou para dar mais tempo a Shinpei. O Sr. Nezu disparou sua arma para ajudar Ryu a escapar, mas Rain notou a sombra Miyu lutando com as 2 grandes sombras. Ela tentou controlar as grandes sombras, mas elas só ouviam Takiko porque Yushio havia cortado a conexão de Rain com elas. Yushio levou as sombras em direção a Shide, que as absorveu para ficar mais forte. A sombra Miyu havia se fundido com uma das mãos da grande sombra e estava tentando mirar em Takiko, mas Miyu e Sui conseguiram detê-la. A sombra Miyu seguiu Yushio até uma academia, onde Yushio espalhou um monte de cabelo que se transformou em gasolina. Shinpei ateou fogo sabendo que as sombras temiam as chamas. Rain teve que separar algumas sombras de Shide para lidar com Shinpei. No entanto, Tetsu disparou sua arma para distraí-los, e Yushio rapidamente entregou a arma a Shinpei, que atirou e acertou Rain. Yushio correu para apagar Rain, mas hesitou e foi pega por Shide. Ele então atirou em Shinpei 3 vezes e decidiu matar Yushio primeiro para ver o que aconteceria. Mas Yushio foi esperta e revelou que a Yushio que ele pegou era apenas uma cópia. A verdadeira Yushio se esgueirou por trás e socou Shide, começando a apagá-lo. Enquanto ela fazia isso, Shinpei notou uma mão humana dentro do corpo de Shide. Rain gritou, e o fogo se apagou. Todos lutaram para respirar enquanto as janelas se estilhaçavam. Eles escaparam enquanto Shinpei corria para Yushio, que estava ferida pelos cacos de vidro. Felizmente, Shinpei havia usado um colete à prova de balas improvisado, o que o salvou de ferimentos graves. Nagumo explicou que Reine havia sugado todo o ar da academia, criando um vácuo que puxou o ar de fora, o que lhes deu uma chance de escapar.
Yushio queria descobrir quem estava dentro de Shide, mas eles não tiveram a chance. Ainda assim, consideraram uma vitória porque ninguém do grupo deles havia morrido, e conseguiram capturar a Sombra Mio. Eles decidiram transformá-la em uma aliada, e Yushio conseguiu domar a Sombra Mio. A Sombra Mio então contou a eles tudo o que sabia, incluindo como havia sabotado a bicicleta de Mio e tentado matá-la. Rain criou a Sombra Mio para caçar a Yushio, que era vista como traidora pelas sombras. A Sombra Mio também revelou um detalhe crucial: sombras só vivem uma semana se o original estiver vivo. Como a Mio de verdade ainda estava viva, a Sombra Mio só tinha 6 dias de vida, mas isso era tempo suficiente para ajudar. Takiko percebeu que tinha sido enganada pelas sombras desde o começo, e parecia que o pai dela sabia o que as sombras queriam de verdade, mas mesmo assim escolheu ajudá-las. Su decidiu confrontar o pai naquela noite para ter respostas. Mais tarde, Shinpei pediu para a Sombra Mio proteger a Mio de verdade. A Sombra Mio notou que Shinpei estava meio nervoso perto dela e perguntou se ele tinha namorada em Tóquio. Ele disse que não. Aí todos foram para a casa do Su e procurar o pai dele, mas quando chegaram, a porta estava destrancada, e tudo lá dentro tinha sido apagado pelas sombras. Parecia que as sombras tentaram destruir algo, mas não acharam, então limparam tudo. O grupo então foi para o hospital, onde ouviram um elevador emperrado. Quando foram ver, acharam a cadeira de rodas da mãe do Sui presa lá. De repente, uma sombra passou voando e bateu com tudo na porta do necrotério. O grupo entrou com cuidado e não achou nada, mas Takiko sabia de uma passagem secreta lá embaixo e os levou para dentro. Essa passagem devia ter o corpo da Yushio, mas parecia que tinham levado para a caverna da Rain. O grupo desceu e encontrou a mãe do Sui tentando matar o pai deles. Yushio correu e quebrou a conexão dela com a Rain, mas o pai do Sui já tinha parado de respirar. Os irmãos trabalharam juntos para fazer RCP e o trouxeram de volta à vida. Percebendo que não podia mais se esconder, o pai do Sui admitiu a verdade, mas ainda escolheu ficar do lado da Rain. Ele então pegou a arma do Su e atirou na Takiko. Ele estava prestes a atirar na Yushio, mas Takiko desviou a bala, revelando que ela era, na verdade, a Sombra Mio, e não a Takiko de verdade. A Takiko de verdade estava segurando um carro com a Mio, protegida pelo Sr. Nezu. O doutor, agora pego, deixou a sombra da Mio escaneá-lo para pegar informações. Eles descobriram que a sombra dele já tinha sido criada e morta, dando a ele imunidade contra o controle das sombras. O doutor ficou chocado ao perceber que as sombras tinham mentido para ele também. A enfermeira apareceu do outro lado, fora do alcance do Shinpei, segurando o corpo original da Yushio, e entregou uma mensagem do Shide. Yushio queria ir atrás dela, mas Shinpei a impediu, sabendo que era uma armadilha. O doutor, agora percebendo o que tinha acontecido, pediu para trazerem a Takiko de verdade. A mãe do Soi da Takiko também acordou e soube a verdade, que ela era uma sombra. O doutor explicou que se a Rain morresse, todas as sombras morreriam também. A Rain queria se reviver completamente para poder voltar para sua terra natal, um lugar onde só as sombras viviam. O doutor tinha planejado ajudá-la para que ela levasse a sombra dele e as sombras da família dele junto. Por isso ele não se importava se os filhos morressem, mas a esposa o fez ver o quão egoísta ele tinha sido e o quanto os filhos e as pessoas da ilha precisavam dele. O doutor então tirou um caderno de um cofre revelando todas as pessoas que ele tinha dado de comida para Rain, incluindo os pais do Shinpei. Eles não morreram num acidente, mas foram mortos porque descobriram a caverna da Rain. O doutor fez as mortes parecerem um acidente para encobrir tudo. Quando Shinpei perguntou sobre a verdadeira identidade do Shide, o doutor revelou que Shide foi a primeira pessoa a montar essa clínica e estava por trás de tudo o que tinha acontecido. Conforme a noite virava dia 23, Yushio encontrou Nagumo e disse que estava preocupada. Yushio tinha visto algumas de suas memórias antigas e percebeu algo estranho. Parte dela estava conectada a Rain, e ela estava com medo de perder o controle como a Rain um dia. Nagumo a tranquilizou, prometendo que se isso acontecesse, ela daria um jeito. Ao mesmo tempo, Mio estava lidando com umas coisas bem difíceis. A própria sombra dela, a Sombra Mio, começou a falar sobre todas as inseguranças que a Mio sentia. Tipo, como ela sempre achou que era menos importante que a Yushio e por isso nunca contou pro Shinpei o que realmente sentia. Se a Mio não falasse, a Sombra Mio diria as coisas que a Mio tinha medo demais de dizer. Do outro lado da ilha, mostraram as cinzas da mãe do Su pra ele. Ele descobriu que a família dele estava trabalhando secretamente para as sombras há 300 anos, e só uma pessoa em cada geração sabia desse segredo sombrio. O avô dele não queria que o Su soubesse porque ele era bondoso demais e se importava muito com os outros. Takiko viu que Shinpei estava exausto e disse que ele precisava dormir um pouco. Shinpei finalmente se sentiu seguro o suficiente para descansar, já que todo mundo estava por perto para vigiar. Enquanto isso, o Sr. Nezu tentou ir para casa de Fininho, mas Yushio o pegou e insistiu em ir junto. Ela sentiu que algo não estava certo, então o seguiu até a casa dele, mesmo ele não querendo. Lá no porão, eles encontraram a esposa do Sr. Nezu, que tinha virado uma sombra. Ela estava fora de controle, e o Sr. Nezu estava pronto para dar um fim nisso. Yushio se ofereceu para ajudar a salvá-la, mas o senhor
Nezu recusou, dizendo que essa sombra tinha matado a esposa de verdade dele, então ele não podia perdoá-la. Ele pediu para Yushio sair para que ele pudesse terminar aquilo sozinho. Na manhã seguinte, Shinpei acordou e viu que estava todo mundo bem, o que significava que ele tinha mais tempo antes da próxima chance de voltar no tempo. O grupo decidiu que era hora de se livrar de algumas sombras na ilha. Eles se dividiram em 3 equipes. Nagumo liderou um grupo, enquanto Shinpei e Yushio foram para outra área. Mio, Sombra Mio e Su voltaram para ajudar o tio Alan em se manterem seguros. Antes de partirem, a Sombra Mio deu a entender que a Mio não estava muito feliz com Shinpei e Yushio indo juntos, mas a Mio ignorou e deu um pouco do cabelo da Yushio para a Sombra Yushio, para ela poder recriar o visual dela. Antes de sair, Mio disse pro Shinpei que tinha algo importante para contar a ele depois, e pediu para ele ter certeza de que voltaria em segurança. Shinpei e Yushio decidiram visitar a casa da antiga professora deles. Eles descobriram que uma sombra a tinha matado. Essa professora tinha ensinado a maioria das crianças da ilha, e tanto Shinpei quanto Yushio tinham boas lembranças dela. Eles decidiram que precisavam consertar as coisas. Eles subiram a montanha e ouviram algumas crianças gritando. Quando chegaram, viram que a sombra da professora estava prestes a atacar 3 crianças. Shinpei e Yushio pularam para salvá-las e conseguiram derrotar algumas das sombras. Mas a sombra da professora escapou e tentou atacar de novo, forçando Shinpei a atirar nela. Depois de salvar as crianças, Shinpei e Yushio inventaram uma história para explicar o que aconteceu e pediram para as crianças guardarem segredo de que a Yushio era, na verdade, uma sombra. Bem nessa hora, Yushio começou a dizer umas coisas estranhas, mas antes que pudessem entender, Nagumo ligou. O grupo se encontrou e percebeu que todas as casas que eles checaram só tinham marcas pretas deixadas para trás. Os vizinhos acharam que as famílias tinham ido visitar parentes, então ninguém desconfiou. Parecia que as sombras estavam se escondendo, esperando para executar o plano delas no dia seguinte, e não queriam ser pegas pela Yushio. Shinpei sabia o que precisava fazer em seguida. Ele estava pensando em ir ao Santuário Haruko, onde a Sombra Mio o tinha matado pela primeira vez. Ele queria encontrar o sacerdote Masahito. Quando chegaram lá, Masahito deu as boas-vindas a Shinpei e o convidou para entrar. Yushio notou que Masahito não era uma sombra. Eles conversaram um pouco até Shinpei começar a perguntar sobre a deusa Haruko. Masahito achou que Shinpei estava só curioso, mas aí Shinpei mostrou umas fotos e perguntou por que Masahito aparecia numa imagem antiga. Shinpei sabia quem Masahito realmente era. A primeira pessoa que montou a clínica da família Tsu e a sombra maligna de 4 braços, Shide. Nagumo e os outros estavam esperando lá fora, prontos para atacar. Shinpei perguntou como Shide podia viver tanto e ainda parecer jovem. Shide explicou que ele não era nem sombra, nem humano. Em loops anteriores, Shinpei e o grupo dele já suspeitavam que a figura de 4 braços era Masahito, porque Rain era a deusa Haruko e Masahito era o sacerdote dela. A figura de 4 braços não parecia uma sombra normal, porque não conseguia copiar nem escanear ninguém, e usava a lama para esconder a identidade. Quando Raya foi morta por ele num loop passado, Yushio mostrou para Nagumo, e ela tinha certeza que era Masahito, porque ele sempre dava uma sensação ruim nela, igual a figura de 4 braços. O grupo do Shinpei não tinha prova concreta, então precisavam checar se as mãos do Masahito estavam queimadas da briga na academia na noite anterior. Além disso, na noite anterior, o doutor tinha contado a verdade para todo mundo. Shide tinha criado Rain para ter filhos para ele, e a família Shide se dividiu em 2 ramos. Um ramo servia Rain como sua deusa, e o outro virou doutores, trabalhando indiretamente para ela também. Quando Rain teve o filho do Shide, a criança era idêntica a ele. Então, Shide fez Rain copiar a personalidade dele e colocá-la na criança, permitindo que ele renascesse várias vezes. Mesmo o que Shide fez sendo horrível, Shinpei ainda queria saber por que Shide matou os pais dele. Shide respondeu que eles foram tolos em tentar revelar a verdade sobre Rain, então tinham que morrer. Shinpei hesitou em atirar no Shide porque não tinha certeza, e Shide percebeu isso, zombando dele. Yushio continuava dizendo pro Shinpei atirar, mas quando ele hesitou demais, ela agiu e matou o Shide sozinha. Ela então pegou o celular do Shinpei emprestado para ligar para os outros, mas de repente, o Shide de verdade apareceu atrás deles com marcas de queimadura nas mãos e esfaqueou Yushio. Shinpei atirou, mas Shide já tinha se coberto com a lama preta e atacou Shinpei com uma lança. Os outros correram para ajudar, mas era tarde demais. Shide sabia que tinha vencido dessa vez e lamentou que Yushio tivesse partido. Shinpei se viu de volta ao ponto onde salvou as crianças na floresta, mas dessa vez, Yushio não voltou com ele. Rain, na forma de um corvo, apareceu e se gabou que Yushio tinha realmente partido dessa vez. Ela avisou Shinpei que se ele morresse agora, tudo acabaria de vez. Em seguida, ela enviou hordas de sombras para atacá-lo. Enquanto Shinpei metia a mão no bolso, Rain sentiu algo e decidiu ir embora. Shinpei encontrou o colar da Yushio no bolso. Shinpei ligou para todo mundo para contar o que aconteceu e eles ficaram chocados ao saber que Yushio tinha sumido. Shinpei planejou encontrar o grupo da Nagumo numa ilha pequena perto do mar durante a maré baixa, mas a pessoa que ligou para o grupo da Nagumo não era o Shinpei, era a Rain, que tinha assumido a aparência dele.
Enquanto isso, o Shinpei de verdade não conseguia ligar porque não tinha sinal. Ele correu de volta para a loja para encontrar o tio Alan e perguntar onde a Miu estava. O tio Alan disse que a Miu tinha saído com o Su para encontrá-lo 30 minutos atrás, mas ele não sabia para onde eles tinham ido. Shinpei estava confuso sobre como ainda podia existir uma cópia dele, pensando que tinha ganhado imunidade depois de lidar com a sombra dele antes. Parecia que a Rain o tinha copiado, mas a grande questão era como ela conseguiu copiar o celular dele e usá-lo, sendo que o celular de verdade ainda estava com ele. De repente, Shinpei encontrou a sombra Miu amarrada e a ajudou a tirar os pregos. Ela explicou que a Miu a tinha amarrado com medo de que ela perdesse o controle quando o Yushio morresse. Shinpei percebeu que tinha cometido um erro porque no loop anterior, quando a sombra dele copiou o celular e se fundiu com a Rain, ela deve ter conseguido uma cópia do celular dele. Shinpei então recebeu uma ligação da Nagumo, mas foi a Rain quem atendeu. Ela deu a ele uma escolha difícil dizendo as localizações do grupo da Miu e do grupo da Nagumo, forçando-o a decidir quem salvar. Shinpei sabia que tinha que agir rápido para mudar o que estava acontecendo. 10 minutos antes, Su e Miu tinham chegado ao jardim do tio Alan e deram de cara com Shide, que tinha se transformado numa forma de lama preta, pronto para matar os dois. O grupo da Nagumo começou a ficar preocupado com a ligação do Shinpei. Algo não parecia certo, então Nagumo disse para o Sr. Nezu e para Takiko se prepararem caso tivessem que lutar. Ela pegou um martelo pequeno e foi sozinha para o local do encontro, gravando tudo para compartilhar com Ryu. Quando Nagumo encontrou Shinpei, Ryu logo percebeu que não era ele de verdade, era a Rain fingindo. Ele a confrontou, e enquanto eles conversavam, Shide de repente atacou Ryu por trás. Foi estranho, porque Shide parecia ser duas pessoas ao mesmo tempo. Ryu sabia que geralmente tinha uma vantagem porque conseguia ver alguns segundos no futuro, mas Rain tinha descoberto o truque dele, tornando-o inútil. Além disso, Shide estava coberto por uma armadura de lama preta, o que tornava muito difícil machucá-lo. Shide atacou, e Ryu sabia que tinha que desviar e contra-atacar rápido quando os pés do Shide tocassem o chão. Ryu também sabia que havia um pequeno atraso entre quando Rain via o futuro e quando o Ki dizia ao Shide o que fazer, então ele tinha que se mover ainda mais rápido. Ele usou o martelo para bloquear o golpe do Shide e depois tentou acertar a cabeça do Shide, mas não funcionou muito bem. Shide percebeu que Ryu ainda estava sentindo dor de um ferimento de bala que ele tinha levado na noite anterior, o que o estava atrasando. Ryu também sabia que o corpo que ele estava usando, o da irmã dele, não aguentaria muito mais. Ele tentou sinalizar para o Sr. Nezu causar uma distração para ele poder escapar, mas Nagumo assumiu o controle de novo. Ela não queria fugir, ela queria que Ryu continuasse lutando. Pela primeira vez, eles podiam conversar sem usar o telefone. Nagumo disse para o Ryu que tinha um plano para vencer, então pediu para ele continuar lutando sem se preocupar com ela. Ryu continuou lutando, quebrou o martelo e pegou uma lança para atacar Shide. Ele conseguiu rasgar a armadura do Shide, fazendo a Rain recuar. Rain estava curiosa para saber por que Nagumo voltou para a ilha, mesmo sabendo que seria caçada. Nagumo assumiu o controle de novo e começou a falar para ganhar tempo para o corpo dela se recuperar. Ela explicou que voltou porque se sentiu mal pela morte do Ryu, pensando que foi culpa dela por estar perto demais da Rain. Nagumo então quebrou a lança e esfaqueou Shide, dando ao Ryu uma chance de entrar na armadura do Shide e se separar dele. A armadura de lama do Shide estava desmoronando, mas o corpo da Nagumo estava ficando mais fraco. Finalmente, Ryu conseguiu o corpo dele de volta. Enquanto isso, Shinpei e Sombra Miu encontraram Rain no jardim do tio Alan, que disse que Miu e Su tinham sido levados para a caverna da Rain. Assim que a Sombra Miu acabou com a Rain, ela percebeu que a Miu de verdade tinha sido devorada pela forma verdadeira da Rain. Shinpei ainda não resetou o tempo porque queria ver o que aconteceria com a Nagumo. No caminho, Shinpei deu de cara com a Takiko, que disse a ele que o Sr. Nezu e Tetsu a ajudaram a escapar, mas ela estava muito ferida e não sobreviveria por muito mais tempo. Ela pediu para Shinpei se apressar para a ilha para encontrar o Ryu. A Sombra Miu mostrou algumas memórias para Takiko, então as duas sabiam que o tempo estava acabando. Shinpei percebeu que não podia mais perder tempo porque se ele morresse agora, voltaria para quando levou as crianças montanha abaixo. Ele decidiu tentar salvar a Sombra Miu primeiro, depois impedir o grupo do Su e da Miu de encontrar o Shide. Shinpei resetou o tempo de novo e conseguiu parar Su, Miu e Sombra Miu bem a tempo. Ele pediu pro Su e pra Miu voltarem e protegerem as crianças na loja do Alan, enquanto ele e a Sombra Miu iam pro grupo da Nagumo. Ele acreditava que chegaria bem a tempo quando o grupo da Takiko se juntasse à luta com o Ryu. Miu se moveu rápido usando as sombras, e Shinpei a avisou para evitar todas as armadilhas que Rain tinha montado pelo caminho. Shinpei chegou lá bem na hora em que uma das grandes sombras da Touchiko estava prestes a ser derrubada. Apesar dos esforços dela, Rain descobriu o que ela estava fazendo e avisou Shide para derrotar Nagumo e Ryu. O Sr. Nezu percebeu que o lado dele estava perdendo feio, mas bem nessa hora, Rain notou algo estranho. Shinpei estava brilhando. Ela disse pro Shide recuar. Shinpei correu para Nagumo, pronto para resetar o tempo de novo para salvá-la. Mas a Sombra Miu o impediu. Ela sabia que Shinpei estava no limite, e que quanto mais ele tentasse resetar, pior as coisas ficariam. Nagumo disse pro Shinpei que Rain era só uma criança sendo controlada. Se possível, ela pediu para ele ajudar a libertar Rain do controle do Shide. Shinpei prometeu a ela, e ela também pediu para ele cuidar do Ryu antes de falecer.
Perder Nagumo foi uma perda enorme para o Shinpei. O doutor guardou o corpo dela no porão e avisou que a mídia logo chegaria porque a notícia da morte da Nagumo se espalharia. Mas Shinpei agora parecia ter a habilidade do Ryu de ver o futuro, e sabia o que o doutor ia dizer antes mesmo que ele dissesse. Chou se sentiu culpado por não conseguir ajudar Shinpei e pela morte da Nagumo, lutando com as emoções dele. Ele sabia que ninguém o culpava, mas Shinpei estava carregando demais nas costas. Enquanto isso, Shinpei percebeu que tinham perdido muito, Yushio, Nagumo e todas as armas que Yushio podia criar. Mas a sombra perguntou o que estava no bolso do Shinpei. Era um pedaço do colar da Yushio. A sombra Miyu reconheceu como a memória que Yushio tinha deixado para trás, o que tinha assustado a rainha antes. A sombra Miyu explicou que o colar não era o corpo da Yushio, mas só uma memória. Shinpei lembrou que se esperassem até amanhã, Yushio voltaria de novo, e se ela escaneasse o colar, recuperaria as memórias dela. Isso deu um pouco de esperança para o Shinpei. Enquanto isso, Sui estava sentado na frente do altar da Yushio, se perguntando se as memórias dos loops anteriores iriam permanecer. Bem nessa hora, Miyu entrou, e Su estava prestes a perguntar a ela quando ela disse que era uma sombra. Mas quando Su perguntou sobre Shinpei, Miyu percebeu que era humana de verdade, e admitiu que só o via como amigo. Então eles decidiram continuar amigos. Miyu então foi confessar os sentimentos dela para o Shinpei, dizendo que gostava muito dele. Mas Shinpei já sabia o que ela ia dizer, e a dispensou gentilmente, pedindo desculpas por não sentir o mesmo. Mesmo que a Miyu meio que esperasse por isso, ela ainda queria dizer para não ter arrependimentos. Ela voltou para chorar com a Takiko, e a sombra Miyu pensou que se a Rain fosse destruída, Yushio também desapareceria. Ela imaginou que isso daria a Miyu outra chance com Shinpei, mas ela não queria conquistá-lo desse jeito. Não importa o que aconteça, tudo seria decidido amanhã. Shinpei disse a todos que talvez pudessem encontrar Yushio de novo. Ele explicou que quando ele resetava a linha do tempo, sempre havia duas Yushios, uma com eles e outra no mar, esperando para chegar à costa no dia 24. Mas dessa vez, Yushio desapareceu, então a única chance deles era encontrar a versão da Yushio que ainda estava no mar. Shinpei acreditava que antes de sumir, Yushio deve ter descoberto isso, e deixado a memória dela para trás como uma pista. Ele mostrou ao grupo como o colar que ele tinha apontava para onde Yushio poderia estar. O Sr. Nezu adivinhou que o colar funcionava com as marés, significando que quando a maré estivesse mais alta às 6 da manhã, Yushio estaria mais perto deles. Era aí que eles precisariam agir. Se eles errassem, a perderiam para sempre. Enquanto isso, Shide disse às pessoas da ilha o que eles fariam no festival. O Sr. Nezu ficou surpreso ao falar com Ryu de novo, agora dentro do corpo do Shinpei. Eles conversaram um pouco sobre a Nagumo e então notaram o colar reagindo. Rain tinha perdido o rastro do Shinpei por 2 horas. Ela descobriu que ele estava escondido em algum lugar sem sinal, então não conseguia encontrá-lo. Ela decidiu mudar o plano e enviou as sombras dela para procurar Yushio primeiro, para impedir o grupo do Shinpei de encontrá-la. Shide também se juntou à busca. De repente, Shide notou algo estranho. Uma sombra se separou do grupo. Foi aí que ele percebeu que era, na verdade, Shinpei se escondendo dentro de uma sombra grande. Shinpei estava seguindo o sinal do colar que o estava levando até a Yushio. Shade o perseguiu, e logo eles viram Yushio. Ela estava pensando no Shinpei quando ouviu a voz dele. Então, uma sombra grande a agarrou e a trouxe para a superfície. A sombra grande se sacrificou para que Shinpei pudesse restaurar as memórias da Yushio. Com as memórias de volta, Yushio conseguiu lutar contra as outras sombras sozinha. O plano do Shinpei funcionou sem que eles perdessem muito, e Yushio notou que a armadura de lama do Shide estava danificada da última batalha deles. Ela queria atacar de novo, mas a Mil Sombra a puxou de volta, dizendo que precisavam seguir o plano. Shinpei sabia como se esconder da Rain, então quis tentar de novo, mas Shide tentou atirar na mão dele. Felizmente, Ryu previu o ataque e ajudou Shinpei a desviar do tiro, permitindo que ele tentasse de novo e resetasse a linha do tempo. O grupo do Shinpei tinha descoberto que podiam se esconder dentro da sombra gigante e ainda controlá-la para lutar. Mas também sabiam que se a sombra gigante se machucasse, eles sentiriam a dor. Agora que tinham a Yushio de volta, foram para o esconderijo deles, debaixo da caverna da Rain. Embora a Rain ainda não os tivesse detectado, precisavam agir rápido e destruir o corpo real dela. No entanto, Rain e Shide tinham armado armadilhas para atrasá-los. A primeira era um monstro de sombra. Tikiko decidiu ficar para trás com a sombra gigante para combatê-lo, assim o resto do grupo poderia avançar. Su disse à irmã para ter cuidado e não se machucar. O grupo do Shinpei então chegou a uma parede escura, como breu, que se regenerava quando tentavam quebrá-la. Yushio tentou atravessar na força, mas não funcionou. Shinpei teve uma ideia e pediu para a Mil Sombra se transformar nos fogos de artifício que tinham copiado antes. Ela explodiu, abrindo um buraco na parede para eles passarem. Enquanto atravessavam, Shide apareceu, então correram para passar antes que a parede se fechasse. O Sr. Nezu ficou para trás para lutar contra Shide, dando tempo para os outros escaparem. O grupo finalmente chegou ao corpo da Rain, e Shinpei sentiu um zumbido estranho que ela estava emitindo. Era assim que ela controlava as sombras,
E como Ryu estava dentro do Shinpei, ele também podia sentir aquilo. Mas Yushio ajudou a apagar aquele sinal, fazendo Shinpei se sentir melhor. Agora, Shinpei e Yushio teriam que enfrentar Shide juntos. Yushio socou Shide para longe e foi atrás do corpo da Rain. Shide tentou impedi-la, mas quando Yushio estava prestes a atacar Rain, ela hesitou. Isso deu a Mil a chance de esfaquear Shide, pensando que finalmente o tinham derrotado. A Mil Sombra achou que tinha acabado, mas então o olho da Yushio ficou vermelho, igual ao da Rain, e o olho direito do Shinpei também mudou. A Mil Sombra percebeu que Yushio não tinha derrotado Shide completamente, e ele ainda estava vivo. Shide achou que Rain não era mais útil e decidiu se livrar dela. Rain implorou para ele não a abandonar, mas ele transformou a mão em uma lâmina e a cortou ao meio. De repente, um portal se abriu, e Shide disse que esperaria Shinpei do outro lado. O portal começou a puxar todo mundo para dentro. Yushio tentou impedir Shinpei, dizendo que se ele entrasse, talvez nunca mais voltasse. Mas ela também queria ir sozinha, então Shinpei recusou. Yushio pediu para Ryu tirar Shinpei de lá, mas Ryu queria manter a promessa à irmã e ajudar Rain. Shinpei disse a Yushio que sempre estaria lá para ela, e juntos eles entraram no portal. Shinpei acordou no mundo da Rain, percebendo que aquele lugar era diferente. O tempo não funcionava do mesmo jeito ali. Então se ele morresse, não conseguiria resetar. Ele decidiu encontrar Yushio. E Ryu percebeu que ela estava perto, porque a arma que ela tinha feito ainda estava por ali. Shinpei estava ferido, então Ryu se ofereceu para compartilhar a dor com ele. Enquanto olhavam em volta, notaram que aquele lugar parecia a ilha que conheciam. Eles ouviram uma canção e viram uma pequena bola brilhante que lembrou Shinpei da Mio. A bola se moveu, e eles a seguiram até uma cidade antiga onde viram sombras que pareciam pessoas. Mas Ryu notou que essas sombras não pareciam perigosas. A bola os levou até um grupo de sombras, e então elas desapareceram, revelando Yushio no meio. Yushio parecia doente, e Rain de repente apareceu de dentro dela. Ryu se lembrou que sua irmã tinha dito que se Rain algum dia assumisse o controle da Yushio, Nagumo teria que pará-la. Como Nagumo tinha sumido, Ryu estava pronto para fazer isso sozinho. Ryu se preparou para atirar, mas Shinpei o impediu. Yushio disse que ainda estava bem, e explicou que a Rain dentro dela não era a que tinha machucado Ryu. Ela revelou que Rain tinha dois lados. Um era a garota humana copiada pela Haruko, e o outro era a deusa Haruko, adorada pelos Ilhéus. A Rain dentro da Yushio era aquela que tinha sido amiga da Nagumo. Rain queria conversar com eles, e quando concordaram, ela saiu. Ela explicou que estava tendo um longo sonho que na verdade eram as memórias da Yushio. Ela se sentia mal pelas coisas que o outro lado dela, Haruko, tinha feito. Ryu disse para ela não se desculpar, porque o verdadeiro vilão era Shide, que estava controlando tudo. Shide queria pegar o olho da Yushio e usá-lo para alcançar um lugar superior onde pudesse controlar o tempo e o espaço. Yushio então disse que tinha lido os pensamentos de Shide e descobriu que ele queria destruir o mundo. Do nada, bombas começaram a cair como se fosse uma cena de guerra maluca. Yushio rapidamente pulou para proteger todo mundo das explosões. Shinpei percebeu que se Shide queria usar esse olho especial para voltar ao mundo real, então eles provavelmente poderiam usá-lo também. Rain explicou que essas bombas estavam vindo das memórias da Haruko, e eles precisavam impedi-la de se lembrar daquele dia terrível. Shide estava forçando Haruko a reviver algo horrível, e isso estava bagunçando tudo. Rain disse que tentaria impedir que as memórias ruins da Haruko tomassem conta, mas eles ainda precisavam lidar com Shide e sua armadura super resistente. Yushio tinha certeza de que conseguiria lidar com isso, já que tinha alguns novos poderes da Mio. Rain conseguiu congelar as memórias da Haruko, parando o tempo. Yushio pulou de uma bomba para outra, indo direto para Shide, que estava tranquilão no avião. Mas quando ela chegou lá, percebeu que a armadura de Shide estava vazia. Shide apenas riu e tentou atacar. Bem antes que ele pudesse pegar o olho dela, Yushio comeu um pedaço do seu antigo eu e virou criança de novo. Ela recuperou o olho e foi atrás da Haruko, apagando a memória das bombas. Enquanto caía, Yushio disse a Shinpei que o corpo real de Shide ainda estava no mundo real, usando Haruko para controlar a armadura. Shinpei não entendeu o que estava acontecendo com a armadura, mas Yushio notou algo importante. A parte da armadura de Shide que ela apagou não estava se curando. Isso significava que se ela pudesse apagar tudo, eles poderiam vencer. Mas Yushio desmaiou, e Shinpei correu para pegá-la. Reina explicou que Yushio não conseguia se curar completamente e tinha que ficar na forma de criança por enquanto. Como Yushio não podia mais lutar, Shinpei pensou em Ryu assumindo a armadura de Shide, mesmo sendo super arriscado. Yushio acordou e disse a eles telepaticamente que podia fazer mais balas para a arma, mas levaria 2 minutos, e eles teriam que aguentar até lá. Shide começou a ficar desconfiado, percebendo que tinham algum tipo de plano. Ele não esperava que Rain se virasse contra ele, mas ela disse que ele não era mais a mesma pessoa. Shide não se importou, e só queria fazer o que bem entendesse. Ele atacou, ignorando as balas de Shinpei porque elas não o machucavam. Yushio transformou a arma em um martelo, igual ao que Nagumo tinha usado antes. Shide tentou machucar Yushio, mas Ryu pulou na frente, mesmo que isso machucasse a mão de Shinpei, e empurrou Shide para longe. Shide então tentou atirar em Shinpei, mas Ryu desviou. A bala se transformou em Shide, que de repente apareceu atrás deles e arrancou o braço esquerdo de Shinpei.
Ryu percebeu que as armas não estavam mais funcionando, mas Shinpei disse que era hora de mudar o plano. Eles continuaram lutando, com Ryu desviando dos ataques de Shide até que finalmente chegou perto o suficiente para tocá-lo e assumir a armadura. Shinpei estava com tanta dor que quase desmaiou, porque Ryu não estava mais bloqueando a dor. Yushio tinha acabado de fazer a arma, mas bem nessa hora, Shide prendeu Ryu em um pouco de lama e o jogou para fora da armadura. Com o controle de volta, Shide disse a Shinpei que Nagumo já tinha tentado esse truque antes, então ele já sabia como lidar com Ryu. Shinpei estava a poucos passos da arma, mas começou a desaparecer. Yushio se transformou em uma bala e disse a Shinpei que estava pronta para o confronto final. Enquanto Shinpei corria em direção à arma, Shide tentou impedi-lo. Shide conseguiu acertar Shinpei antes que ele pudesse pegar a arma, mas Rainha moveu para mais perto dele. Shinpei pegou a arma, desviou do ataque de Shide e atirou nele. Com Shide derrotado, seu corpo real no mundo exterior estava velho e fraco demais para fazer qualquer coisa. Yushio voltou ao normal e segurou Haruko em seus braços. Ela disse que tiraria a dor de Haruko. E quando ela começou a fazer isso, eles foram de repente enviados de volta para a ilha Hitogashima, 300 anos atrás. Eles viram uma baleia enorme na praia, e Rain estava caminhando em direção a ela. Ryu percebeu que foi quando Haruko primeiro assumiu Rain, começando toda a confusão. Ryu tentou impedir Rain, mas então ela sentiu alguém segurar a mão dela. Era Shinpei, avisando-a para não se aproximar da baleia, e ela surtou, achando que viu um fantasma, e fugiu. Ryu explicou que o olho despertado de Shinpei o deixava tocar e mudar o passado agora. Haruko ainda estava tentando alcançar a baleia, mas Yushio entregou Haruko a Shinpei e foi até a baleia ela mesma. Ela explicou que finalmente entendeu o que Haruko queria: apagar a baleia para que todas essas coisas ruins não acontecessem de novo. Haruko gritou, mas quando Yushio apagou a baleia, Haruko se acalmou e desapareceu. Rain também começou a desaparecer e agradeceu a eles. Ela perguntou a Ryu se poderiam ser amigos quando ela renascesse, e Ryu concordou. Ambas desapareceram, e logo depois, Yushio também começou a desaparecer. Shinpei disse a ela que queria ir com ela, mesmo que significasse desaparecer também, porque ele não queria ficar sem ela. Mas Yushio não queria que ele desaparecesse e prometeu mandá-lo de volta em segurança, porque todo mundo estava esperando por ele. Mesmo que tivessem passado por muita coisa, Yushio estava feliz por ter passado esse tempo com Shinpei. Shinpei tentou dizer a ela o que sentia, mas Yushio desapareceu antes que ele pudesse. Yushio encontrou um jeito de quebrar o loop temporal e resetar tudo. Ela deixou uma mensagem no celular de Shinpei e o mandou de volta para o momento em que ele estava sentado no barco, dizendo para ele encontrá-la. Shinpei acordou e viu Nagumo no barco, esbarrando nela sem querer. Ele viu Nagumo sentada na frente dele e sentiu-se aliviado por ela ainda estar viva. Ele disse a ela quem ele realmente era. Quando ele desceu do barco, viu Nagumo o encarando com desconfiança. Shinpei não entendeu como sabia que ela era Nagumo, mas então viu Mil correndo em sua direção e tentou pará-la. No entanto, os freios da bicicleta dela não estavam cortados, deixando-o confuso sobre o que estava acontecendo. Shinpei encontrou os irmãos Su de novo, e ficou feliz por estarem bem, mesmo que não conseguisse se lembrar por que estava tão preocupado antes. Ele não sabia por que tinha voltado, mas foi informado que Yushio tinha mandado uma mensagem, então ele retornou. Ele caminhou pela rua, e encontrou Yushio de novo, que brincando disse que deveria socá-lo por ter ido embora sem se despedir. Em vez de ir para casa, ele foi ao restaurante do Alan, porque seus pais ainda estavam vivos e não estavam em casa. Então disseram para ele ir comer em algum lugar. Quando ele chegou ao Alan's, encontrou todo mundo de novo. Ele se lembrou por que tinha voltado no dia 21. Ele recebeu uma mensagem da Yushio, pedindo para ele retornar à ilha para visitar sua cidade natal. Ele estava preocupado que algo ruim pudesse acontecer, então decidiu voltar. Ele então foi ao supermercado da Shiori e viu que as crianças ainda estavam seguras. Haveria um festival de fogos de artifício em breve. As crianças mencionaram que o festival coincidia com o aniversário da Rain, algo que Shinpei não tinha notado antes. Ele então foi ao santuário e encontrou Masahito, que estava velho e tinha um filho. O filho de Masahito disse que Yushio estava limpando o lixo da praia, porque perdeu o colar dela lá. Shinpei de repente se lembrou de algo e pediu para sair. Ele encontrou Yushio de novo na praia, e eles conversaram sobre um sonho que ambos tiveram, onde acharam que nunca mais se veriam. Shinpei então encontrou o colar e decidiu colocá-lo nela ele mesmo. 2 dias depois, Shinpei teve uma conversa com Nagumo, que estava curiosa sobre como ele a conhecia de um sonho. Ela começou a pensar em mundos paralelos. Nesse ponto, a mãe de Sui também chegou. Eles eram casados e Rain e Chiori eram suas filhas. Yushio e Miyu tinham terminado de se arrumar para o festival, e a mãe da Chiori pediu para todo mundo ficar junto para uma foto em grupo. Naquela noite, o festival aconteceu e todo mundo estava se divertindo muito. Su perguntou a Shinpei se ele já tinha se acertado com Yushio, mas ele não tinha. Su então sugeriu que Shinpei fosse à praia com todo mundo para assistir aos fogos de artifício, assim Su poderia ter um tempo a sós com Miyu. Shinpei sabia que Su ainda não tinha desistido da Miyu. Quando Miyu perguntou, nem Su nem Shinpei disseram nada. Então, Shinpei notou que Nagumo estava sempre escrevendo seu romance sem fazer uma pausa.
Então ele a lembrou que os fogos de artifício estavam prestes a começar. Yushio então ligou para Shinpei e disse para ele encontrá-la na praia para que Su pudesse ter privacidade para sua confissão. Mesmo que ambos soubessem que Su provavelmente seria rejeitado como no ano passado. Mas parecia que dessa vez Su tinha feito algum progresso, já que Miu não o tinha rejeitado de imediato. Shinpei e Yushio se encontraram perto da praia. Ele trouxe comida para ela e eles finalmente se acertaram. Agora é aniversário da Yushio e Miu está fazendo um bolo. E é aqui que este vídeo termina. Assista ao próximo vídeo.